Você não tem dinheiro? Sabe o que você pode fazer? Faz trufa para vender no farol. Aí deve ter alguém aqui que tá falando, nem a pau. Então você não quer ser rico. Ponto final. As pessoas não estão dispostas a fazer o que é necessário para conseguir atingir o objetivo que tem. Isso significa que o objetivo ele não é forte o suficiente para mobilizar essa pessoa. Vim da periferia, literalmente, de baixo. E tem um detalhe, eu sou filho adotivo, inclusive. Eu tinha uma coisa muito forte por volta dos meus 13, 14, 15 anos, que era provar para meus pais que essa adoção tinha valido a pena. A gente pergunta do mercado hoje, vale a pena hoje entrar em Bitcoin ainda? Cara, vale a pena? É uma pergunta muito pessoal. Senhoras e senhores passageiros, welcome aboard ao jato da Trip Inusitada, o primeiro e único Talkcast gravado nas alturas e com perguntas turbulentas. Pro voo de hoje, eu serei seu comandante, Guilherme Saad, acompanhado aqui pelo nosso copiloto do networking, talvez, Luiz Sartoleto, e nosso comissário do não networking, eu acho, Igor Simas. Hoje, a gente tem a honra de receber um convidado que é referência quando o assunto ele é empreendedorismo, networking de alto nível e construção de legados. Ele é o Rafa Prado, tem mestrado na Oxford University, é um empresário, investidor, mentor e autor best-seller. De repente, você que está assistindo hoje e não está conseguindo cobrar aquilo que você vale, porque você está ofertando seus produtos para uma classe social que não pode pagar. Existe comprador para toda a faixa de preço. Ponto final. Rafa fundou a Exponential Growth, uma holding que já faturou mais de 150 milhões de reais. E é conhecido por conectar pessoas e criar oportunidades que transformam negócios e vidas. Rafa é também o idealizador de eventos como o Ebulição Instantânea, que já trouxe para o Brasil grandes nomes globais como Richard Branson, Gary Vee, Carlos Wizard e muitos outros. Qual foi o maior aprendizado? Como foi essa experiência de você trazer? De onde surgiu isso? Como você conseguiu essas conexões? E aí eu percebi que o relacionamento com a esfera maior, ele era importante para acelerar a nossa carreira, consequentemente o seu financeiro. Além de impactar milhares de empreendedores, ele é o autor do best-seller do livro 100 Graus. O ponto de ebulição do sucesso, onde compartilha suas estratégias e visões sobre como transformar ideias em resultados extraordinários. Primeira coisa que eu aprendi com esses grandes empresários é, você não precisa acertar sempre, mas na média o seu sucesso depende de você acertar mais do que erra. E quando você erra, tenta errar pequeno e rápido. Não dá educação para as pessoas empreenderem da forma correta. E jogam pra gente, Perfeito. iFood, jogam Uber pra gente. Fala assim, virei empresário, aqui você tá sendo junto mais um rato ali na economia. Muita gente quer ser empresário, mas ser empresário é pra todo mundo? Eu me incomodo muito com a geração que a gente tem hoje de internet, de empreendedor de palco, de messiânico digital e de sabe tudo que fez curso de fim de semana. Para defender algo que elas queiram vender, utilizam até a imagem de Deus, sabe? Algo nessa linha. Então, como realmente evitar essa parte? E para você, passageiro inusitado nos assistindo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like aqui nesse vídeo, porque é isso que mantém o nosso jato no ar. Afivelem os cintos e inclinem suas poltronas. Sejam bem-vindos a mais uma Trip Inusitada. Galera, incrível esse podcast, gostei. Tem muito podcast, parabéns, nunca tinha ouvido. Welcome aboard, Rafa. Aê, Rafa! Essa apresentação depois do nosso TP. Uma leve turbulência, mas deu certo. Rafa, obrigado por estar aqui hoje, viu? Bem-vindo a bordo, tá com visto em dia, passaporte em dia. Você curte voar? Como Everything, my friend, just came from India. Yes. Just came from India. From India, Mumbai. Yes. Dá uma discussão vocês dois do site. Very tricky Vamos flight. colocar legendas pra vocês agora, pessoal, aqui, ó, rodando. Muito bom. Essa é uma dúvida minha que eu acho que eu nunca te perguntei. A gente é amigo há um tempo, eu nunca perguntei. Você é descendente de indiano? Não? Rapaz do céu, todo mundo me pergunta isso. Se eu sou de indiano ou se eu sou de árabe, mas na verdade não. Na verdade eu sou brasileiro mesmo. Eu sou afrodescendente e de Minas, cara, pra você ver. É, exatamente. Você já fez aquele teste de DNA que você gospe num potinho e manda pra eles? Cara, eu nunca fiz esse Que teste. isso, mano? Nunca fiz, mas provavelmente deve ter alguma coisa daqueles lados. Tá, então você é mineiro mesmo. Mineiro. Então, eu sou assim, de sangue sim, mas a minha vida inteira, eu nasci em Santo André e morei a minha vida inteira em Mauá praticamente, até vim pra São Paulo. Legal. Mas só que eu tenho sangue mineiro, tenho sangue afro e provavelmente deve ter alguma coisa lá daqueles lados, velho. Não, Rafa, bem-vindo a bordo. E você tá aqui na nossa primeira classe. Você curte voar? Tem medo de voo? Como que é a sua experiência com viagem? Rapaz, vou ser muito sincero. Acho que muita gente tem a mesma coisa. Eu sou aquele cara que tranca
Quando dá aquela turbulencinha, velho, você não tem noção, meu. Hoje, Olha, então, eu cara, sou meio cagão com turbulência, velho. Como é que tá a turbulência. previsão? Mas Como tá a previsão pra hoje? voo também ou não? Hã? Pra voo também, você tem medo? Faz parte, né? Não, mas É, a turbulência nem sempre. Pra voo, tem pessoas que têm medo de só turbulência. Ah, então, voo o também. voo em si, não. Isso é Decolar, aterrissagem, ok. Mas começa a fazer um chilique ali. Eu também não gosto Nossa muito. senhora. Eu sou piloto. Eu começo a suar frio, velho. Minha mão ali, meu. Eu não dá. também, eu começo a rezar Pai Nosso, eu não Sim. paro. E eu sou o piloto do jato e eu tô te falando que tenho Ou medo. seja, estamos... Ou seja, fu- estamos... Mas fica tranquilo, a nossa previsão pro voo de hoje, a gente vai pro Japão, tá? Vai Tá ser o bom. nosso destino. E temos aqui algumas dicas. Que Não, o- você sabe por que a gente vai pro Japão hoje ou não? A gente vai pro Japão hoje, é meio estranho o motivo. Comer porque- sushi? Conspiratório? Também, Sushi. é meio, Curte é meio sushi ou não? conspiratório. Um episódio que vai falar um pouco de conspiração, vai ter umas teorias. Porra. Mas é porque a gente tá falando de Bitcoin hoje também um pouquinho aqui. Vamos falar também. É. E A gente tem fala em tudo. uma teoria de que surgiu no Japão. Ah, Não é garantido, hein? Não é garantido Não é nem um garantido. pouco. Mas eu tenho vontade de ir pro Japão, então é por isso. Você já foi pro Japão ou não? Eu nunca fui. Eu Não? quase fui. Já fui todo ao redor ali, Filipinas, Hong Kong e tudo mais. caraca, não da fui hora. parar no Japão. Cercou o Japão, mas não foi o Japão. Olha só, eu vi um monte de gente de zóio puxado, mas não é japonês. Então separamos algumas dicas pra vocês nos assistindo, pra se forem pro Japão ou querem ir um dia, vocês saberem o que fazer por lá. Luizão, qual que é as dicas que você traz pro pessoal? Exatamente, a gente tem duas dicas hoje. Uma é até de usabilidade, né? O pessoal sempre instrui. Quando você vai pro Japão, chama Neon City, né? Kyoto, né? Cheio de LED, não sei o que, até mais que Times Square. Tem que estar conectado o tempo inteiro. Então, assim, no momento que você pousar no Japão, em Kyoto, seja lá, você tem que comprar o que se chama do Pocket Wi-Fi. O Pocket Wi-Fi ele é nada mais, nada menos que basicamente um roteador para 5 unidades ali de aparelho. E, cara, é tipo papo de $5 para um mês. É muito barato. Nossa. E é engraçado, Poxa. né? Porque os japoneses, os caras são da tecnologia mesmo, mano. Eu acho que hoje em dia com o Starlink vai dominar tudo lá também. Não, com certeza. Tem Não essa vai nem também, precisar. né? E uma outra dica também, um restaurante que, cara, é muito bem avaliado. Inclusive, as Kardashians todas, sempre quando tá lá, foram vistas. E o vocalista do Foo Fighters se chama Dave Cogan. Ele sempre vai lá. Se chama Kaya. Kaia, Restaurante? Tem Kaia, certeza Kaia. que é assim que pronuncia? Faz de novo. Kaya. É uma experiência única daquela, como se pode dizer, aqueles circuitos de comida que fica passando o tempo sim. inteiro. Ah, E os as japoneses vão se esteiras. pegar. Isso, as esteiras, exato. As esteiras, tá. E algo que é muito curioso, lá realmente o peixe, eles vão... É pescado na hora ali, praticamente no dia, questão de horas antes do pedido. Muito Então, fresco. eles têm muito essa questão do fresco, cara, eles prezam muito por isso. Então, realmente, é um dos restaurantes aí muito bem avaliados ali pelo pessoal. Vai a pessoal, galera, famoso, enfim. Deve ser barato. Os preços a gente não trouxe aqui, mas... Tá. é, A gente vai botar na nesse tela nível. pra vocês. Mas eu fiquei sabendo que Japão tem a fama de ser caro. Eu escutei isso. Então, por isso eu pensei também. Escutei isso. Japão geralmente é Mas a caro. experiência com certeza Mas tudo valeu. bem, estamos aqui no First Class hoje, não tem Exato. importância. Então vamos lá, o Max vai colocar a rota pro Japão, a gente decola. Liberados para decolagem. Enquanto a gente tá decolando, Rafa, eu queria tocar no ponto que eu diria que é um dos core seu, que é sobre o network. Até na minha apresentação, Tá bom. eu falei um pouquinho sobre os nomes de peso que você trouxe pro Brasil. Legal. Gary Vee, Richard Branson, o cara é fundador da Virgin, né? Qual foi o maior aprendizado? Como que foi essa experiência de você trazer? De onde surgiu isso? Como você conseguiu essas conexões para trazer esse povo para cá? Cara, isso é muito doido, né? Eu vim da periferia, literalmente, de baixo. Acho que muitas das pessoas que estão nos vendo aqui não nasceram em berço de ouro. E eu sempre tive um chamado em relação à educação. Né? Eu tinha um desejo, digamos assim, de ser a primeira pessoa da família com mestrado, com alta graduação e assim por diante. E não sabia como que eu ia fazer isso, sabe? Provavelmente, inclusive, se eu não passasse numa faculdade pública, eu nem ia fazer faculdade. Essa que é a verdade. Meu pai era metalúrgico, minha mãe era dona de casa, a gente era de Mauá. E tem um detalhe, né? A gente tá falando das minhas origens e tudo mais, eu sou filho adotivo, inclusive. E o que rola? Eu tinha uma coisa muito forte por volta dos meus 13, 14, 15 anos, que era provar para meus pais que essa adoção tinha valido a pena. E eu vi uma coisa muito impressionante quando eu tinha 13 anos, um amigo meu morreu com um tiro de 12 no peito na quermesse da escola, porque o irmão dele era traficante, mataram o irmão e mataram o mais novo. Caraca. Justamente para não perpetuar a linhagem daquela família. Então o pai dele morreu, o irmão morreu, e aí então foram atrás do mais novo. E aquilo me deu um clique na cabeça, porque eu vi essa questão da violência, de droga, muito cedo, cara. Com 12 anos, 13 anos, 11 anos, eu tava vendo isso, eu tava dentro desse ecossistema.
E aí me deu uma coisa que é o seguinte, cara, eu preciso sair disso, né? Falando com a minha mãe, eu perguntei pra ela, cara, mãe, qual que é a melhor faculdade? Aí ela pega e vira pra mim, eu acho que é a USP, filho. Aí eu olho pra ela e falo, então eu vou entrar nessa tal de USP. Aquilo ali foi um primeiro clique para eu, de alguma forma, começar a focar no que eu não estava focando, que era, eu preciso me dar bem na escola para então eu entrar nessa tal faculdade pública. Long story short, a primeira vez que eu prestei não entrei, vou entrar na segunda vez, aí então faço iniciação científica, saio da faculdade, vou pro mestrado e começa uma coisa ali, que é eu, de fato, me desenvolver e eu ter as minhas primeiras conquistas. Tem só um parênteses que é legal, quando eu entrei na USP, foi uma coisa engraçada, né? Eu levava em torno aí de, 3 horas para chegar, 2h30 para voltar, e os meus amigos da época, da periferia, eles viravam e falavam, ixi, mano, você não é mais parte do bando, agora tu é playboy. E lá na USP a galera achava que eu era favelado. Então eu não tinha nem amigos, tá ligado? Olha, eu juro por Deus, cara, dos meus 17 até os meus 20 eu não tinha amigos, eu tava muito sozinho comigo mesmo e na minha busca. E tem um momento que eu lembro, é Fernando Coelho, o nome dele, é um professor, ele acreditava muito em mim e ele me ajudou muito. E esse cara, de alguma forma, naquele tempo, ele acelerou os meus passos, porque ele me colocou em situações, por exemplo, uma vez a gente fez uma reunião, com um prefeito de Ribeirão Preto. Eu lembro que eu estava naquela sala, eu sentei, cara, minha mão suava, era o prefeito. Eu percebi que hierarquias sempre, de alguma forma, geravam desconforto nas pessoas. E hierarquia o quê? O juiz gera desconforto, o diretor da empresa gera desconforto, o CEO gera desconforto. E eu percebi uma coisa, cara, se eu tô aqui, é porque eu mereço estar aqui ou eu consegui algum tipo de acesso. Então tem que aproveitar essa situação. Muito cedo, por eu ter começado a lidar, digamos assim, com pessoas de alta posição, eu percebi que a alta posição, essas pessoas tinham autoridade formal, ou seja, caneta, para, de repente, assinar um contrato maior para você, para, de repente, te promover. E aí eu percebi que o relacionamento com a esfera maior, ele era importante para acelerar a nossa carreira, o meu desenvolvimento profissional e o meu acesso, e consequentemente, eu não entendia isso ainda, porque eu tinha 19, 20 anos, vou entender mais à frente, consequentemente, o seu financeiro. Indo um pouquinho mais para frente, em meados dos meus 24 anos, muita coisa aconteceu, tá? Nessa época, meu pai já tinha morrido, uma série de coisas tinha acontecido. Mas em meados dos meus 24 anos, ali foi o grande ponto da virada, e aí entra muito forte esse negócio do networking e não para mais, tá? Como eu falei, meu pai morreu e eu tinha um peso muito grande nas minhas costas de agora eu ia ter que cuidar da minha mãe. E eu lembro que no leito de morte dele, ele vira e fala, eu acho que eu não vou sair daqui, Rafa, cuida da tua mãe. Eu não sabia o que fazer, tá? Eu era muito jovem ainda, eu tinha bolsa de iniciação científica, era R$300 de bolsa, eu não ia conseguir sustentar a família, mas eu tinha que fazer alguma coisa. Eu sei que nesse período, dos meus 20 até os meus 23, 24, foi o maior período de ralação da minha vida, de autossuperação, para eu conseguir andar para frente. E algumas coisas começam a dar certo, né? Até os meus 24, eu terminei um mestrado, até os meus 24 eu terminei a USP, até os meus 24 eu já estava dando aula em faculdade, eu estava dando aula em pós-graduação, e eu tinha passado 2 anos trabalhando no Itaú. E eu estava num programa de aceleração do Itaú, tinha ganhado um prêmio de reconhecimento de alto desempenho, meio que a minha autoconfiança, ela estava alta. Tá? E aqui vai uma primeira coisa, né? Se o nosso nível de autoconfiança está baixo, a chance de você dar certo é quase nula. Porque muito para dar certo, todo mundo hoje, né, tá naquela época da manifestação, da lei da atração. Cara, não tem nada a ver, tem a ver com o seu estado de espírito. É meio que assim, você percebe quando alguém tá triste do seu lado, não percebe? Não é meio que magnético, energético, você percebe. Contamina, né? E a tristeza, o medo, ele meio que contamina o ambiente e ele te trava. Da mesma forma que a alegria, a certeza, ela te coloca pra frente e faz você não pensar muito e ir lá e executar. Você tem energia, você tem tônus. E aí o que acontece? Por volta dos meus 23, 24, eu tava com essa energia positiva, porque eu tinha superado várias dificuldades que tinham acontecido, inclusive a morte do meu pai. E aí, cara, eu lembro que surgiu uma oportunidade, eu fui chamado para uma entrevista. Nessa entrevista, era no Silene Santos, na TV Geração Z, que era tipo a TV UOL naquela época, ali na Paulista. Eu saio desse programa, eu olho, tem uma série de celebridades que tinham programas ali.
de João Kleber, a Milene Domingues, a Solange Frazão, uma galera tinha programa ali. E aí eu tenho um insight, cara, porque além de estar dando aula, com meus 22 para meus 23, eu entrei nessa esfera do marketing digital. E eu tinha feito um e-book que tinha vendido muito e tinha dado certo. E eu acreditei nisso. Falei, cara, aqui tem uma veia, digamos assim, que é possível fazer dinheiro. E aí, sabe o que acontece comigo? Eu tenho um insight que é o seguinte. Cara, aqui tem essas pessoas famosas. Essas pessoas famosas têm audiência, olha, seguidores. Se essas pessoas tivessem produtos, provavelmente venderia muito, porque elas têm audiência orgânica. Long story short, de novo, eu sento com o Marcelo, que era o dono. Nesse período, eu já saí do Banco Itaú, eu estava com a minha rescisão. E aí, então, eu falo com o Marcelo, a Nocilene faz uma reunião pra gente ali, marca uma reunião, um café. Na verdade, foi um almoço. E nesse almoço eu falo pra ele, né? Ele vira pra mim e fala, tá, você é o Rafa, Nocilene falou de você, por que você gostaria de fazer reunião comigo? Qual que são as suas ideias e tal? Aí eu viro pra ele e falo, cara, é muito simples, é porque eu quero comprar a sua TV. Ele vira pra mim e faz sabe cachorro quando faz aquela carinha? Não entendi. Dobra a cabecinha. What the fuck? Que porra é essa? Quantos anos você tinha? 24, Eu tinha né? ali 24 anos, cara. Esse Início moleque de 24. Que esse moleque? E o cara tinha, tipo, uns 40, tá ligado? Eu falei, mas que esse moleque quer falar comigo, tá ligado? Aí então eu falo, quer comprar a sua TV? Você fala, mas e quem disse que eu quero vender? Aí eu viro pra ele e dou uma próxima, né? Eu vou te provar que você quer. Cara, eu mostro pra ele o mercado do que eu tava fazendo e mostro pra ele que ele tem uma oportunidade ali, que era criar produtos para aquelas pessoas que já trabalhavam ali, que tinham programas ali e audiência. Nesse exato momento ele vira pra mim e fala, tá bom, gostei da ideia, não vou te vender a TV, mas o que a gente pode fazer junto? Eu meio que compro uma partezinha, eu coloco ali quase tudo que eu tinha, quase 100 mil reais, e pra gente criar uma agência para lançar essas pessoas. Cara, o primeiro lançamento a gente pega, na época a Solange, a gente faz um primeiro lançamento em coisa de 3 dias, faz 200 mil reais no lançamento dela. Que isso, mano. Coisa de alguns meses pra frente, eu me conecto com o Roberto Chiniachique, eu crio um produto pra ele, a gente remodela o posicionamento dele nos produtos que ele ensinava pessoas a se tornarem palestrantes. Num período ali, em torno de 3 meses, a gente fatura 2,4 milhões de reais. Caralho. Olha que loucura. Em coisa de 1 ano, eu tinha rodado mais de 10 milhões. Em 2 anos, mais de 20 milhões, fazendo uma série de produtos digitais para um monte de gente no mercado. Inclusive, veio o Christian Barbosa aqui. O Christian Barbosa, em 30 dias, eu fiz um lançamento para ele. Na época, detalhe, né? Quem é do marketing hoje, que tá vendo tudo que tá acontecendo, a gente tá falando da época do mato. A época do mato é 2015, 16, 17. E em 2016, eu fiz um lançamento. 2016 para 2017, faço um lançamento pro Christian Barbosa, bate 1,3 milhões de reais com quase 0 de investimento em apenas 30 dias. Naquele tempo, eu batia recorde atrás de recorde. Eu tinha uma das melhores agências de lançamento e lançava todo mundo que era conhecido. Entendi. E aquilo mudou minha vida, porque com 25 anos, por causa dessa agência, eu faço meu primeiro milhão. E aquilo meio que bugou a minha cabeça, porque o que acontece? De novo, meu primeiro emprego foi de 15 para 16 anos, R$300,98 assinado a carteirinha. E nem 10 anos à frente, aí então eu vou para um banco em que o meu vencimento anual dava em torno de 100 mil, 110 mil, já era relevante para os 21, 22, 23 anos. Só que daí, cara, dos meus 24 para meus 25, muito rápido, meu primeiro milhão. Faturado. Tipo, mais de 10 já tinha movimentado. Em projetos, já tinha movimentado mais de 20, mas sobrou no meu bolso 1 milhão, literalmente dizendo. Aquilo me bugou porque mostrou uma coisa. E essa é a grande coisa que eu acho que a gente tem que pensar, né? Principalmente sobre relacionamento. Por que eu vou, em dado momento, focar em relacionamentos e chegar no Richard Branson? Como que eu fiz isso? E por que isso é importante? Vou responder essas 3 perguntas, tá? Eu começo, em dado momento, a entender que a qualidade da sua esfera de relacionamento determina a quantidade de dinheiro que você faz. Vou falar de novo. A qualidade do seu ciclo de relacionamento determina a quantidade de dinheiro que você faz. Como que eu provo isso em outro mercado? Imagina que você se relaciona apenas com empresas de pequeno porte. Empresas de pequeno porte no Brasil faturam 4 milhões de reais. Mais ou menos isso, beleza? Imagina que você é um prestador de serviço. E não importa, pode ser contador, pode ser advogado, pode ser consultor, pode ser o que for. Beleza? Imagina que você acredita que o seu serviço ele vale 10 mil reais.
Você tem certeza, você é muito bom. Você se formou em Harvard, cara. Você vale 10 mil reais por mês. Só que essa empresa fatura 4 milhões. Isso significa que ela fatura 400, ou melhor, 360 mil por mês. Beleza? Se ela tem 10% de lucro efetivo, é 36 mil reais que ela lucra, digamos assim, por mês. Quando a gente fala de 10 mil reais por mês, meu amigo, equivale a 1/3 do lucro dessa empresa. Ela pode e vai querer tomar a decisão de te pagar 10 mil? Não. Me respondam. Não. A resposta é não. Por que a ambiência, o círculo social, ele determina a quantidade que você recebe? Porque se a empresa, por mais que ela acredite que você vale 10 mil, ela não tem caixa, não tem como ela te pagar. Então, em dado momento, de repente, você que está assistindo hoje não está conseguindo cobrar aquilo que você vale, porque você está ofertando seus produtos para uma classe social que não pode pagar. É simples. Olha a frase que eu vou falar. Existe comprador para toda a faixa de preço. Ponto final. Isso é uma máxima das vendas e do marketing. Existe comprador para todas as faixas de preço. Existe. Só que você tem que estar bem posicionado, você tem que... essas pessoas, elas têm que te ver, elas têm que saber que você existe para, eventualmente, elas te contratarem. Se você continuar se relacionando com empresas de microporte, de pequeno porte, no círculo que você está imediato, ou então abrir uma empresa no bairro pobre que você vive, como se eu tivesse aberto uma empresa em Mauá, na periferia, provavelmente não estaria onde eu estou hoje. Por quê? Porque o poder aquisitivo médio das pessoas, eles não podem fazer uma troca equivalente financeira que possa fazer com que você, de fato, um dia enriqueça. Em contrapartida, imagina que o seu relacionamento agora é somente com empresas de grande porte. Empresas de grande porte no Brasil faturam a partir de 40 milhões. Isso equivale a 3 milhões e 600 por mês. Será que essa empresa pode te pagar 10 mil por mês? Não. Agora ela pode. Com certeza. Isso é muito louco. Então a primeira coisa é, você tem que mudar o círculo que você se relaciona, porque talvez o círculo imediato que você se relaciona, sobretudo de potenciais clientes, não tem dinheiro suficiente para pagar para você. E a partir do momento que você melhora o seu ciclo de relacionamento, e tem uma outra coisa, que é o segundo fator. Quando você está inserido, imagina, você está no ciclo do Richard Branson, do Carlos Wizard, do João Apolinário, dos maiores influencers do Brasil. Quando eu comprei aquela partezinha da Web TV e a gente fez uma agência, eu comprei uma coisa chamada acesso. Porque ali tinha pessoas conhecidas e eu comprei autoridade. O que é autoridade? Quando o Marcelo me apresenta para a primeira pessoa que a gente lança, ele me apresenta da seguinte forma. Tá vendo? Esse aqui é o Rafa. Ele é o nosso novo sócio aqui na empresa e ele cuida da área de marketing e tem um novo produto para fazer para você, para nós ganharmos dinheiro em conjunto. Olha essa abordagem. Agora imagina, eu bato na porta da bonita, olha, eu sou um marqueteiro digital, vou fazer um produto para você. O que ela vai falar para mim? Não foi uma apresentação de autoridade, é eu tentando me vender e ela vai falar, fale com o meu assessor. Você comprar acesso significa você comprar muitas vezes posições de autoridade que façam com que as pessoas prestem atenção em você. Eu te provo que você não presta atenção nas pessoas sem autoridade. Quando a menina da Claro, da Vivo, ou seja, TIM, liga pra você pra te fazer upgrade, você atende ela, você fica falando com ela, você tá cagando. Em contrapartida, imagina que você recebe uma ligação e é o CEO da Vivo. Você até se assusta por causa da posição. Então, existe uma coisa, a sociedade ela é extremamente hierárquica e isso é arquetipal. O que significa arquetipal? Significa que existem imprints no seu inconsciente e que você respeita ou não respeita determinadas coisas de acordo com aquilo que você acredita, às vezes subconscientemente, que vale a pena ou não prestar atenção. É muito simples. Se você vê alguém muito bem arrumado para chegar em você, você vai dar atenção. Se chega um mendigo, e às vezes brincando, esse mendigo é o cara mais rico da cidade, mas tá vestido, tá maltrapilho, você simplesmente vai cagar para ele. Por quê? Porque é arquetipal. Já está formado que esse tipo de veste eu tenho que prestar atenção, esse tipo eu ignoro, e a gente está o tempo todo nesse sonambulismo, digamos assim. Eu levei hate no Instagram esse dia por isso, inclusive, né? Porque Sério? Porque eu falei que um personal acima do peso não passa uma percepção. Mas aí numa é real. outra vertente... Pra galera aí da gordofobia, meu amigo, você fica batendo, digamos assim, que as pessoas podem ser o que elas querem? Não podem. Elas podem morrer, pode ter ataque cardíaco, pode ter problema. E hoje existe um politicamente tão correto que se torna incorreto para normalizar coisas erradas. E infelizmente, cara, tem estudos que mostram, vai lá no Google depois e digita pessoas mais bem vestidas, pessoas mais bonitas, ganham mais ou ganham menos? Ganham mais.
E não é só sobre estética. Não tô falando, olha, vamos ficar fazendo, digamos assim, politicagem para todo mundo fazer lipo, para todo mundo fazer... Não é isso. Mas o que eu tô falando é o seguinte, existe algo que já é esperado pela sociedade, que já é agradável aos olhos, que já é agradável, digamos assim, para você prestar atenção, porque, infelizmente, vou dar um exemplo para você. Você acredita, vamos provar como tudo é sobre imagem? Você verdadeiramente, do fundo do coração, acredita que todas as marcas investem em sustentabilidade, em imagem e legado, porque elas realmente querem ou porque vende e passa uma imagem boa? Porque vende. Me desculpa. Se desse para vender sem ter que falar sobre ESG, que é a palavra do momento, as empresas venderiam sem falar. E eu te provo que isso é verdade. Vai lá para a Revolução Industrial. Existia cobrança social sobre isso? A resposta é não. As empresas pensavam sobre isso? Não. Só lucro. Somente lucro. Então, imagem é importante. E muito mais do que isso, quando a gente entra na esfera da saúde, a gente não pode normalizar, digamos assim, aquilo que pode, de alguma forma, prejudicar as pessoas. A gente acabou de passar uma pandemia. Infelizmente, na pandemia, as pessoas que mais adoeceram e, sobretudo, vieram a óbito, eram pessoas com comorbidade. E uma das principais comorbidades era o quê? Obesidade. Então, me desculpa, se você está normalizando, você que é anti-genocídio, você está cometendo um. Quando você normaliza que as pessoas não têm que ser só saudáveis. Infelizmente, na sociedade que a gente vive, se a gente for realista, as pessoas não podem simplesmente ser aquilo que elas querem porque elas acham que elas são. A gente não pode normalizar isso. E até no ponto, voltando quando você estava falando de network, porque ele volta para essa parte da percepção da imagem, mas você falou uma coisa que é importante. Você comprou essa posição de autoridade. Perfeito. Mas para isso acontecer, você precisa de um capital. Então, talvez uma pessoa assistindo fala, caramba, mas eu que não tô, né? Sim, exatamente. Por exemplo, como que ela vai ter esse acesso, como ela vai ter essa visibilidade que você teve, sendo que ela tem esse descapital que tá jogando muito forte na parte dela, sabe? Pensa só, né? Como eu falei, vim da periferia, muito lá de baixo. E eu não tinha nada de capital. Antes de você ter capital, uma coisa que você tem que ter é ousadia e atitude. Vou dar um exemplo pra você. Você não tem dinheiro, sabe o que você pode fazer? Faz trufa para vender no farol. Aí deve ter alguém aqui que tá falando, nem a pau. Então você não quer ser rico. Ponto final. As pessoas não estão dispostas a fazer o que é necessário para conseguir atingir o objetivo que tem. Isso significa que o objetivo ele não é forte o suficiente para mobilizar essa pessoa. Sua crença Simples, não é ponto tão final. forte. A grande questão é, a gente está numa sociedade que, de novo, eu acredito que a gente está, nesse exato momento, numa sociedade fraca. Por quê? Porque as pessoas elas não estão dispostas a fazer o que é necessário para conseguir atingir aquilo que elas desejam. Elas falam o que elas querem e elas choram, elas reclamam, só que elas não fazem. Não existe fórmula para você ficar rico que senão você comprando alguma coisa mais barata e vendendo essa coisa com algum valor agregado. Ponto final. E você não precisa, digamos assim, já começar, olha, nossa, eu consegui comprar networking porque eu tinha 100 mil. Eu tinha 100 mil porque lá atrás, de novo, meu primeiro emprego, R$300,98 na periferia de Mauá. Eu entendi mais à frente que o segredo para o enriquecimento, ele é um só. Você tem que encontrar uma solução com liquidez de venda o suficiente e continuar replicando a venda dessa solução. E sempre você vai ganhar um pouquinho. E guarda esse pouquinho e faz esse pouquinho multiplicar. Não existe caminho para você enriquecer que se não vendendo. Ah, mas eu posso ganhar na Mega Sena. Pode, vai ficar pobre em menos de 5 anos. É comprovado. Por quê? Porque você não tem educação financeira, você não dá valor ao dinheiro e você só acha que você tem que gastar. Sim. Existe um problema estrutural na sociedade brasileira que é, nós não fomos treinados para ter educação financeira, pelo contrário, a gente foi treinado para ter inveja e desejo do consumo, sobretudo em relação ao que o vizinho tem. A grama do vizinho sempre é mais verde. Eu quero ter o que ele tem. Em dado momento, quando eu ganho um pouquinho mais, eu vou comprar um iPhone porque ele tem um Galaxy. E somos treinados para ser funcionários também, né? E a gente é treinado, e aí vem a outra coisa. Na nossa base estrutural, a gente não é treinado para ser empreendedor. Vai para a base norte-americana. Então a gente é treinado para o quê? A gente é treinado para servir. A gente é treinado desde a faculdade, desde o que for, para, de novo, trabalho laboral. Então, a sociedade, e isso é um paradigma cultural. Abaixo da linha do Equador, a maior parte das sociedades, elas são estruturadas para ficar na roda dos ratos. Vamos falar de geopolítica aqui, ó. Abre o mapa. Legal. A gente tá abaixo da linha do Equador. Abaixo da linha do Equador temos África, temos América Latina, temos uma região que a gente chama de Far East. É Vietnã, Filipinas e assim por diante, beleza? Toda
essa área. Um pouco da Oceania, que talvez fuja Um pouco da Oceania foge. da curva. Vou colocar um parêntese especial É, aí aqui, acho porque que a tira. colonização é britânica, quando a gente fala de Austrália, ok? Mas se a gente for ver, toda a baixa linha do Equador, e muito bem falado, com exceção da Austrália, o que a gente tem aqui? A gente tem países que foram colonizados com o objetivo do quê? Das commodities desses países servirem à matriz. E é por isso que tem várias conspirações, inclusive, de sabotagem desses países de primeiro mundo aqui no Brasil e em outros também, né? Conspiração não, acho que realmente Não, cara, aconteceu, né? É que não é comprovado, mas falam, né, por exemplo. sim. Não, mas vamos lá. Não é comprovado? Quer dizer, aí... Vamos fazer um exercício aqui É, o pau pra gente ver se é o mais comprovado ou básico, não. O ouro também. Olha o exercício que eu vou fazer. básico. Muito simples. Imagina o seguinte, Brasil. Imagina que Brasil, cara, não tem terremoto, não tem hurricane. Eu tava lá agora nos Milton. Estados Unidos, Milton tava vindo, papai. Todo mundo ali, ó. Milton tava chegando. Com força. Rapaz, pega só. O Brasil, ele tá muito bem localizado, ele tem commodity, ele tem o pulmão do mundo, ele tem clima, ele tem tudo. Tem o pulmão do mundo. Você acredita realmente que Europa, Estados Unidos, ou seja lá quem for, que hoje tem uma posição mais imperialista, tem interesse na hegemonia nacional brasileira? Não, de jeito nenhum. Não. Sabe por que não? Pensa só. O que é o Brasil hoje para o mundo? O Brasil, ele é um celeiro, literalmente dizendo, é um celeiro de alimento. O agro. É um celeiro de commodity barato. É um celeiro de mão de obra barata e qualificada. Por que barata? O que você acha que custa mais caro? Vamos pegar uma marca, sei lá, A própria pegar a moeda. Siemens. A Siemens, lá na Alemanha, colocar um CEO alemão ganhando 1,2, 1,5, 2 milhões de euros por ano, ou esse mesmo cara ganhando 2 milhões de reais. Porque 2 milhões de reais, divide por 6. Então é celeiro de mão de obra muito barata. Muito barata. E super qualificada. Não é interesse, geopoliticamente dizendo, que o Brasil de fato se torne forte. Porque enquanto o Brasil continua essa bagunça que ele é, você continua exportando commodity a preço de banana, você continua colocando gente para trabalhar, e aí a terceira coisa fundamental, o mercado consumidor do Brasil é 215 milhões de pessoas estão aqui, a população economicamente ativa do Brasil deve ter em torno de 60 milhões de pessoas. 60 milhões de consumidores qualificados para consumir o quê? Produtos americanos, produtos chineses, produtos europeus. A nossa indústria nacional, ela não é o que mais supre a necessidade das pessoas. Se for pegar o colete de cada um de vocês de comandante, vocês acham que é feito aqui no Brasil? Não. Provavelmente vai ter escrito Made in Taiwan, Made in China, Tailândia. O nosso ou é qualquer italiano, outro né, lugar. pai? O nosso italiano. O de vocês, com certeza. Mas, por exemplo, eu aqui, italiano. Eu hoje, nesse exato momento, não estou vestindo nada nacional. E isso é natural. E é triste, né? E ao mesmo tempo muito triste. Então, se a gente for ver, vou dar um outro exemplo para você. Tem algumas poucas exceções de empresas nacionais que eu, nossa, fico muito feliz. A Embraer, por exemplo. Pouquíssimas. Embraer, sim, Alpargatas, você tem lá Havaianas. Havaianas, verdade. Mas você não consegue, a loucura é tão grande que é meio que assim, pensa em 10 marcas. As top of mind não são nacionais. E se tiver nacional, provavelmente é uma empresa do mercado financeiro. E a chance de ser essa empresa é gigantesca, inclusive, se for do mercado financeiro. Então, existe uma coisa que é enraizada desde a base, que é o seguinte. O brasileiro, ele não nasceu na cultura empreendedora. O fato do mercado financeiro ser o mercado primário no Brasil mostra que você enriquece com o pagamento não de geração de riqueza, mas usurpação da riqueza das pessoas. Me fala, o que o mercado financeiro, sei lá, um banco, gera de desenvolvimento industrial para o país? Nada. Como que ele fica rico? Ele fica rico investindo o dinheiro do outro, Taxas de cobrando transações. dívida, taxas e assim por diante. E Vou vamos te dar um explicando, outro vamos exemplo explicando. de problema estrutural brasileiro para você ver como a nossa riqueza vai embora. Se a gente pega, por exemplo, sei lá, Enel. Ela é nacional? Sim. Só que, olha só, você lembra que você tinha a Telefônica? Ela foi vendida para uma empresa o quê? Se você for ver a base estrutural de energia, a base estrutural de telefonia, essas empresas hoje, muitos acreditam que são nacionais.
Não. Os grupos controladores são italianos, são americanos, são europeus, são da Central America. Uma das coisas que as pessoas não entendem é que eu tenho agências reguladoras de a ANS, eu tenho N agências reguladoras no Brasil que, ao invés de estarem regulando e o mercado hoje ele ser super plural com empresas nacionais, não. São mercados oligopólicos de empresas multinacionais não brasileiras, controlando infraestrutura nacional de energia, controlando infraestrutura nacional de telecomunicações. Pensa num cenário mais agressivo. A gente está à beira de uma terceira guerra mundial. Imagina que a gente entra em uma terceira guerra mundial. E imagina que o Brasil, como sempre, ou ele se porta como neutro, e agora que ele está, né, no grupo, digamos assim, um pouquinho mais complicado, imagina que ele está fora do grupo dos Estados Unidos ou da Europa. O que você acha que acontece com a infraestrutura brasileira? Você acha que vai ter apagão ou não vai? Quem cuida da energia do Brasil não é uma empresa brasileira. Você acha que vai ter apagão telefônico ou não vai? Quem cuida das telecomunicações do Brasil não são empresas brasileiras. O Brasil ele foi 100% vendido. E isso tem pelo menos 20 anos que está acontecendo. Vou dar um outro exemplo para você. Eu fui recentemente para Sinop Sorriso. Quando você sai de Cuiabá e desce para Sinop Sorriso, o que você vê de silos de soja e tudo mais com letras chinesa, você não tem noção. Fazendas e mais fazendas. Alqueires e mais alqueires. Tudo vendido para fora. E infelizmente isso acaba acontecendo porque essas empresas conseguem ser mais eficientes que as empresas que são estatais. A Enel, por exemplo, antes era pública, né? E aí virou... Agora é privada e foi comprado por um grupo italiano. Mas enfim, voltando, até que no que você estava comentando muito aqui, as razões talvez geopolíticas ali, geolocalizações, com a exceção da Austrália que você comentou, seria isso talvez a causa enraizada que justifica tudo isso? E quando a gente volta para esse ponto de realmente as pessoas se sentirem incomodadas e não buscar o sonho delas com uma cultura que aqui já não é de empreender e ser mais de serviço para as outras pessoas. Como, realmente mudar essa parte e às vezes ir contra essa maré do país que parece estar tomando? Cara, posso te falar? Você pode mudar a sua realidade imediata, mas é muito difícil um único indivíduo mudar a realidade de um todo. Isso é um processo, isso leva décadas, isso não vai acontecer talvez nem no nosso tempo de vida. Tá? Dependendo... Porque existe uma coisa que é o seguinte. Você... Imagina que eu já tive mais de 30 mil clientes, faço eventos, provoco mentalidade, às vezes eu, vou em programas, falo sobre isso. Assim como eu, vamos dizer que tem 100 pessoas, 200 pessoas, 1000 pessoas pelo Brasil, ok? Essas 1000 pessoas não têm visibilidade ou caneta como tem alguém, por exemplo, no Congresso Nacional. A grande questão é, podemos ser provocadores, mas no final do dia, as ações elas são top-down e em dado momento... Por mais que possam existir bilionários fomentando escolas, fomentando projetos sociais, em dado momento, o país tem que tomar uma decisão. Porque a decisão de um país impacta diretamente as 215 milhões. A decisão de um bilionário ou de 1000 influenciadores impactam uma parcela muito menor. Porém, plantam sementes. Sim. A única coisa que eu falo é o seguinte, da mesma forma que eu era um inconformado, eu acho que as pessoas elas têm que ter coragem de bancar o inconformismo próprio. E tudo é sobre coragem. E por que coragem? Porque é incerto, pode dar errado. Você pode quebrar no meio do caminho, você pode simplesmente sair do mercado, você pode ser demitido da sua empresa, você pode perder dinheiro, você pode ficar anos se ferrando. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu. Até Só porque... que... Só cortando, é um molde, é um padrão das pessoas, do ser humano, buscar a segurança, né? Com certeza. Isso vai totalmente fora. Cara, isso é um instinto natural, você busca a manutenção da sobrevivência. Você pode falar, dentro de um contexto de gestão, chama manter o status quo, ou dentro da sua fisiologia, você pode chamar isso de homeostase. Quem faz academia sabe que você tende a homeostase, que é o seu corpo, em dado momento, ele percebe que você tem um alto ganho, uma alta queima calórica, ele tem que se regular. Então ele baixa o seu metabolismo. Por isso que o tempo todo você tem que ter novos estímulos. Então, o seu corpo e a sociedade, ambos tendem, digamos assim, ao caminho do meio, ao status quo. E aí eu falo o seguinte, né?
É engraçado. Por uma década, a gente teve essa geração coach, vamos abraçar a árvore e assim por diante. Nada contra quem eventualmente é um profissional qualificado e assim por diante, mas essa mentalidade up-up me desagrada. E por que desagrada? Porque eu sou um cara que foi forjado a ferro e fogo e entendi que o crescimento ele não vem a partir do equilíbrio. O crescimento nasce a partir do desequilíbrio. Você vai desequilibrar a sua saúde, você vai desequilibrar o seu mental, você vai desequilibrar o seu financeiro, você vai desequilibrar os seus relacionamentos sociais. Você está disposto a pagar o preço? Por isso que poucas pessoas vão chegar em lugares diferentes. Outliers. O que é outlier? Eu tenho mestrado em engenharia da informação, como se fosse um engenheiro de dados. E existe uma coisa na engenharia que você estuda em dado momento que é a curva normal. A curva normal é, dentro de uma massa estatística, a média tende a este meio. E aqui nos extremos, nessa curva normal, você tem o alfa, que é o outlier. É os 3% inferior e os 3% superior. O que é ser um outlier? É você estar nos 3% da ação sobre uma atitude que na maior parte da sociedade é impopular. Ser empresário no Brasil é impopular. Vou dar um dado para você. FGV, anos atrás, publicou 95% da população brasileira ganha menos do que 3 mil reais. 95%. 5% significa o seguinte, se você ganha 5 mil reais por mês, você já faz parte dos 5% mais ricos do seu país. Rapaz, com 5 mil reais, você já faz parte dos 5% mais rico do seu país. Agora eu te pergunto, o que você compra de patrimônio com 5 mil reais? Volta um pouquinho no tempo. Eu lembro da época que um Palio custava 30 mil reais. Eu lembro. Vai comprar um Palio agora, 80 mil reais? É o que o Idio, o mais barato tem, 78, acho. Você tá entendendo o que eu tô falando? É. E curiosamente, você acha que o salário mínimo das pessoas acompanhou? Vou fazer um exemplo para você. Da minha classe do passado, já fui bancário. Um gerente de banco varejo, que é esse gerente da sua conta, ganhava em torno de 4 mil reais. Estou falando de 2010, 2011. Ganhava 4 mil reais. 3.500. Beleza? A gente tá chegando em 2020. A gente tá em 2024, quase 2025. Minha cabeça já tá em 2025. Quanto você, gerente, se algum gerente de banco tá me ouvindo hoje, quanto que você, hoje, ganha por mês? Se alguém responder sinceramente, vai falar 5 mil reais. Em uma década, a atualização salarial da classe saiu de 3.500, 4 mil para 5 mil, estourando 6 mil reais? Sério isso? Só que olha que engraçado, vamos fazer uma conta boba? E a inflação nesse período cresceu. Olha só, temos inflação e temos uma outra coisa. O salário mínimo na época era em torno ali, ó, de 600, 700 reais. Estou falando de 15 anos atrás, beleza? Se eu pego, por exemplo, 4 mil reais por 600, dá quanto? Olha só. A gente tá falando de 8 salários mínimos, ok? O salário mínimo hoje é quanto? 1.400 reais. Tudo bem? E esse cara tá ganhando 5 mil reais. Quantos salários mínimos esse cara ganha agora? 4. Praticamente 4. Isso significa que a classe, ao invés de manter sobretudo a quantidade de salários mínimos que ela ganha, ela tá ganhando metade do que ela ganhava proporcionalmente no passado. Tem uma estatística que mostraram recentemente que 100 reais hoje tem o poder de compra de 14 reais no passado. O tomate custava hoje, sei lá. Você tá entendendo o que eu tô falando? Os valores. Absurdo. Se a gente vai, vou dar um outro dado para você. Se a gente vai de novo para 2010, olha aí, depois dá um Google. O dólar estava em torno de 2,30, 2,60. O dólar hoje tá batendo, beijando aí, ó. O 6. A Carol chegou a pegar 1 para 1 quando ela morava na fronteira. Imagina isso. É menos de 2, exato. Lembra da homeostase? Quando a gente fala de economia e quando a gente fala dessa perspectiva, sobretudo de controle social, as pessoas, elas têm... O que vigora, muitas vezes, é o quê? É o lapso da memória curta. Eu lembro porque eu era da classe. E eu sei que a classe hoje ganha proporcionalmente menos em relação àquele tempo. Só que as pessoas novas que estão entrando nessa função, elas não sabem disso. Por que os bancos hoje... Cara, o Itaú declarou lá, 35, 36 bi de lucro. Ele não tinha esse lucro naquele passado. Sabe por quê, no final do dia? Hoje você tem um mercado consumidor maior e hoje você tem na outra parte, sabe o quê?
funcionários que custam menos salários mínimos do que uma década atrás, do que 15 anos atrás. Só que o mercado e as pessoas, elas não sabem disso. Por quê? Porque, de novo, estamos num sonambulismo coletivo. Que se eu ganho 5 mil reais, eu já tô muito fora. Exatamente, porque se eu ganho 5 mil reais, eu já tô dentro dos 5% mais rico. Que, convenhamos, salário de banco, qualquer estagiário que entra lá já é quase 2 e pouco. Hoje O já estagiário vai ganhar isso, 2 O mil reais. estagiário, um analista Acho isso. vai pegar no mínimo já quase 5. Então, depende, porque você tem duas características. Você tem o analista Júnior. interno, escritório, digamos assim, Ou e terceirizado. você tem aquelas pessoas que trabalham diretamente no front. Mas hoje um analista, 4 conto. Até pegando uma outra vertente, se a gente for parar pra pensar, quando a gente fala assim, o que as pessoas querem? Todo mundo quer ser empresário. A gente fala assim porque tem aquela autonomia, todo mundo quer ter sua empresa. Não diria que todo mundo. Muita gente... Muita espera gente ser- tem o desejo. Mas muita gente tem desejo por causa da autonomia, principalmente, né? Não quer trabalhar pros outros. E, cara, o iFood trouxe isso, né? Para muito motoboy. A própria Uber fez isso. Só que eu acho que o Brasil não tem aquele... Não dá educação para as pessoas empreenderem da forma correta. E jogam pra gente Perfeito. iFood, jogam Uber pra gente. Falam assim, virei empresário. E agora eu vou virar empresário. Empreendedor. Só que, exatamente, É virou a palavra empreendedor. no momento. Que aí você vira e aí você vira um autônomo ali, que é uma forma de você falar que talvez você seja um empresário, um empreendedor, né? Que você vai ter a autonomia de um empresário, só que você tá sendo junto mais um rato ali na economia. Sim. Exato, né? Tem uma coisa que eu falo. Muita gente quer ser empresário, mas uma outra discussão. E ser empresário é para todo mundo? Não. É um certo Não tipo é. de... Uma coisa, eu bato muito, cara, assim, eu me incomodo muito com a geração que a gente tem hoje de internet, de empreendedor de palco, de messiânico digital e de sabe tudo que fez curso de fim de semana. E me irrito pra cacete. A internet, ela virou o mar das verdades absolutas, né? E hoje você vai ver todo mundo na internet, principalmente batendo em duas coisas. Número 1, se você não estiver na internet e não for influenciador, a sua empresa vai quebrar. Essa é uma coisa. Número 2, se você não for empresário, você não é ninguém. Na número 1, se essa fala fosse verdadeira, por que eu não vejo agropecuarista? Por que eu não vejo o cara da Embraer na internet fazendo vídeo selfie para vender o avião ou para vender a soja? Um nicho que é muito nada a ver, que tá dando as caras é a CPTM. Já viu os negócios dele? Ah, Puta, mano. velho. Os caras... Cara, a brincadeira aqui é a seguinte, né? Existem verdades absolutas que não são verdadeiras. A internet, ela é muito propícia como canal de venda. Não necessariamente o seu ganha-pão, digamos assim, tem que ser a partir da sua imagem. Utilizar a internet estrategicamente como canal de distribuição, isso é válido para a maioria dos negócios que vendem produtos no varejo e que vendem serviços. Perfeito. Posicionamento digital é interessante? É. Mas não necessariamente você tem que se posicionar colocando o seu rosto. Até porque ser influenciador da própria marca não é para todo mundo. Ponto final. Da mesma forma que ser empresário, de novo, cara, você não tem hora para ir dormir, você não tem final de semana, você tem que arriscar aquilo que você tem de dinheiro, você pode perder tudo, você tem que ter emocional. É para todo mundo? Não. Nem todo mundo tem as condições necessárias, sobretudo estruturais, mentais, para conseguir fazer as coisas dar certo. E detalhe, pode levar 20 anos para você dar certo. Pode levar 30 anos. E a Para- maioria das pessoas não estão dispostas a sacrificar justamente o que Exatamente. tá falando, Não está disposto a sacrificar a saúde, o tempo. Porque sabe o que me irrita na internet? É a geração de que esses novos empresários bilionários digitais, eles não têm medo de nada, eles nunca quebraram, eles são muito infalíveis. Isso é mentira. Um super-herói quase. Eu vou falar pra você, movimentei 150 milhões ao custo de amigos, ao custo de síndrome do pânico, já tive pânico, ao custo de tomar golpe de mais de R$1 milhão, ao custo de quase quebrar, ao custo de, no início, quebrar uma software house, ao custo de ter hater, ao custo de ter gente te xingando, ao custo de ter um monte de gente te cobrando. E aí, meu amigo, isso é pra todo mundo? A resposta é não. Só que, do outro lado, você pode ser bem-sucedido. O que não vai acontecer para você ser bem-sucedido lembra, vim da periferia. Eu lembro, amigos meus eram sacoleiros do supermercado.
Amigo, você pode ser pelo menos o gerente do supermercado, frentista do posto. Você pode ser, de repente, o manager do posto. A minha insatisfação e a minha provocação que eu tento contaminar as pessoas é: não pare, busque o melhor para você. Você não precisa ser empresário, você não precisa ser, digamos assim, o dono da empresa ou CEO, mas você precisa, e a sua família depende disso. Você precisa ser uma versão melhor que você. Você precisa aumentar os seus ganhos financeiros, sim. Você precisa ser promovido. Você precisa de algo melhor. Para, no mínimo, você estar nos 5% da sociedade que ganham pelo menos a partir de 5 mil. Por quê? Porque, meu amigo, hoje, 5 mil reais, dependendo da cidade que você vive, dependendo do tamanho da sua família, não é o suficiente para você conseguir cobrir todos os custos de escola, de saúde. Meu amigo, vai no supermercado para você ver quanto custa hoje um pacote de arroz, um pacote de feijão. Vai lá ver quanto custa a picanha. Não ia ficar barato? Por que não tá barato? Eu pensei que todo mundo ia comer picanha, mas não dá. Você vai no Carrefour, o quilo da picanha é 160 reais. Você vai no mercado do bairro, é 100 reais. Mas, cara, no bairro da periferia, a picanha tá a 100 reais. No mínimo a 80. O meu amigo da periferia, ele com muita dificuldade ganha 3 mil reais no trampo que ele tá fazendo. E aí, uma picanha 80 reais? Me desculpa. Porque se esse cara perder a mão, só de supermercado vai 1/3 no mês para comprar comida. 1/3 é 1.000 reais dos 3 mil. Então existe uma quebra de realidade e o mundo adora essa polaridade, né? É vermelho versus azul, é esquerda versus direita. Enquanto uma coisa que é muito importante posicionar é: toda polaridade é burra, seja de esquerda ou seja de direita, porque isso daqui é o verdadeiro pão e circo que acontece hoje. Enquanto tira a atenção das verdadeiras necessidades da população, porque a população ela precisa comer, ela precisa de saúde, ela precisa de tudo isso. Mas você dá lá um motivo para ficarem brigando e perder a atenção ao que realmente importa. E Rafa, a gente está falando bastante sobre mentalidade, até da diferença da mentalidade de nós brasileiros para de outros países. Perfeito. E você teve contato com muitos empresários, não só brasileiros, mas como estrangeiros, como a gente falou, o Gary Vee, Claro. o Richard Branson. Você percebeu alguma diferença de mentalidade, talvez, dos investidores ou empreendedores brasileiros para os estrangeiros? Cara, tem algumas, tá? Primeira coisa, de novo, né? Você pega um Richard. Um Richard é um cara surpreendente. Ele teve mais de 400 negócios. Só que, cara, ele já quebrou 200 negócios. Só que o grupo dele, na média, conseguiu mais acertar do que errar. Primeira coisa que eu aprendi com esses grandes empresários é: você não precisa acertar sempre, mas na média, o seu sucesso depende de você acertar mais do que erra. E quando você erra, tenta errar pequeno e rápido. Isso é uma mentalidade muito forte no Vale do Silício. Tá? Não existe problema em errar. Você tem que aprender com eles é o quê? Oi? E o rápido para eles é o quê? O rápido é o seguinte, cara. Você viu que não dá certo? Meu, flipa. O rápido, ele não é uma perspectiva temporal do tipo, erra rápido em 2 semanas. Não existe isso. O rápido é: você fez um protótipo, você validou ou não o protótipo. Se a validação deu errado, muitas vezes não adianta você ficar insistindo. Vou dar um exemplo. O Elon Musk, ele é um cara além da teimosia. Porque, em tese, e isso mostra, de novo, olha a diferença do empreendedor nato e um cara que tem resistência, digamos assim, mental. Se você vai para a linha do Nassim Taleb, né, ele fala de antifragilidade, que é quanto mais você apanha, mais poderoso, mais forte você fica. O Elon Musk, cara, ele era para ter parado na segunda ou terceira tentativa. Ele foi ao passo que ele tinha vendido o PayPal, ele estava bilionário, ele pegou todo o dinheiro dele para fazer o foguete dar ré. E deu certo na última tentativa dele. Se desse errado aquela última, ele estava quebrado e ele era um bilionário. Mas ele quis bancar a ideia dele. Só que ele é um outlier, ele tinha capital para isso. Você, Elon Musquinho, que está me assistindo hoje, não arrisca tudo que você tem para bancar a sua ideia. Existe mais chance de dar errado do que dar certo. Se você perceber que não deu certo uma, não deu certo duas, pode até tentar a segunda vez. Cara, pivota, melhora o modelo, faz pequenas mudanças. Então é muito importante você ter essa agilidade. E eu vejo todos esses empresários muito bem-sucedidos fazerem isso. Todos os empresários bem-sucedidos, eles não gostam do risco.
Só que eles suportam o risco. Todos os empresários bem-sucedidos têm medo, mas o medo não trava eles. Ao contrário de uns que falam, eu não tenho medo de nada, mentiroso. Tem medo sim, só que não quer falar para parecer Deus para a população. Tem medo. Só que o medo não para essas pessoas. E aí eu vou te falar uma coisa, todo empresário que quer ser bem-sucedido, nem precisa ser, mas que quer ser bem-sucedido, isso serve também para você que um dia quer ser um diretor, um vice-presidente, um executivo de primeira patente nas empresas, precisa de relacionamento de qualidade, precisa de bons amigos, precisa de bons mentores, bons advisors, precisa de conselho. Tem que ter humildade de caráter o suficiente para baixar a cabeça e ouvir. Eu queria perguntar algo. Você muito comentou no seu passado que aprendeu muito com seus erros, especialmente nos momentos difíceis. E eu até queria perguntar qual seria, de repente, o primeiro passo para os empreendedores hoje em dia para realmente se reconhecer e recomeçar a voltar na sua rota para realmente voltar a ter o seu projeto no trilho e caminhar para o sucesso? Seria assumir esse medo que você comentou? Qual seria? Cara, tem acho que pelo menos 3 coisas aí, tá? Eu assumi para mim que uma das coisas, em dado momento, eu percebi que o que foi o meu gás foi a raiva. A primeira coisa é, para de mentir para si mesmo, assume as suas sombras, porque você tem sombras, e busca entender qual que é a energia que é a sua energia propulsora. No início de tudo, para mim, foi a raiva. Meu pai tinha morrido, eu vim da periferia, perdi amigos, as pessoas não gostavam de mim, não era amorzinho dentro de mim, tinha raiva. Eu queria provar para tudo e todos que eu daria certo. Conforme eu fui ganhando maturidade, essa raiva, ela diminuiu, e aí veio consciência, e aí eu percebi que o meu propulsor, o meu foguete no início, cara, o combustível foi a raiva. Existe um problema nisso? A resposta é não. Não. Existe um problema se para sempre for a raiva? A resposta é sim. Sobretudo porque você vai ficar estressado pra caramba. Sobretudo porque isso pode virar alguma síndrome de ligar a adrenalina, ansiedade, pânico, nananã no futuro. Existe. O seu corpo, ele cobra, ok? Mas a primeira coisa é, cara, você tem que assumir para você mesmo quem é você. Qual que é a sua luz e qual que é a sua sombra. Entra em paz com ambas. Não entra na negação. Quanto mais você nega, é pior. Você precisa entrar em equilíbrio, em paz. A segunda coisa que eu acho que é fundamental, cara, é você ter um nível de fé na sua criação, na sua inteligência, na sua habilidade inabalável. Porque eu chamo de câncer dos sonhos. As pessoas vão olhar para você de cima para baixo com aquela energia do tipo, você não vai conseguir. Elas vão drenar você, elas vão querer colocar areia no seu fogo, só que a sua fé ela tem que ser gigantesca. O Elon Musk, ele só conseguiu fazer porque a fé nele não era nas pessoas, não era ninguém, era gigantesca e inabalável. E ele estava disposto a ir até as últimas consequências. E aí vem a terceira coisa. Você está disposto a ir até as últimas consequências para fazer a sua vida de fato valer a pena? A vida das pessoas vale a pena em relação àquilo que elas colocam significado. Se você não tem algo de significado para percorrer, você vai entrar em depressão, você não vai sair da cama, você vai ficar desolado, você não vai ter energia de movimento. Você precisa de algo muito claro que te faz ter tesão pela vida, que faz ter tesão de acordar e fazer as coisas acontecerem. E aí vem uma dica dentro dessa mesma, que é a seguinte: quando você encontrar algo que você tem prazer em fazer, você não vai estar trabalhando de final de semana, mesmo que esteja trabalhando para esse sonho. Porque quando você trabalha em cima daquilo que te dá prazer, em cima daquilo que você tem, digamos assim, emoção envolvida, meu amigo, você vai virar à noite sem isso ser trabalho para você. As pessoas ao seu redor, elas não vão entender. As pessoas do seu trabalho vão cobrar, ai, para um pouco, ai, vamos não sei o quê, vamos sair. Seus amigos vão te cobrar falando que você é um retardado, falando que você tá diferente. Só que você tem objetivo, você tem amor e você tem fé. E não tem como você construir coisas sem esses três fatores. Todos esses caras incríveis que eu conheci, Richard Branson, Kevin do Shark Tank, vendeu mais de 15 bi no mercado. Gary Vee, você vai ver que eles são diferentes em relação ao quê? A energia, a certeza e a resistência ao risco, mesmo eles sabendo que tem risco, mesmo sabendo que tem medo. Em dado momento, depois de um mar gigantesco de dificuldade, de perrengue, às vezes por uma década, acontece isso aqui, ó.
No momento que acontece a curva L, aí vão falar, nossa, deu sorte. Alguém vai falar, deu sorte. Alguém vai falar, caraca, foi da noite pro dia. O da noite por dia levou 1 década, 2 décadas. O da noite por dia levou, cara, você perder, muitas vezes, sei lá, as suas emoções. Mas eu vou te contar. Imagina o seguinte, né? Você acha que é fácil escalar o Everest? Pessoas já morreram. Mas deve ser gratificante quando tá no topo, não é? A única coisa que eu falo é, das pequenas, eu sou muito grato às coisas. Ah, uma outra coisa também. Seja muito grato à jornada e às pequenas conquistas. A essência fundamental de tudo que você está fazendo e da vida não é o objetivo conquistado, mas o caminhar. Muitas coisas acontecem. Não deixe passar desapercebido o caminhar. Porque quando você chegar no objetivo, tenha certeza que você vai ter um novo objetivo. Porque não para. É meio que assim, eu escrevi um livro que chama 100 graus. A 99 graus, a água está muito quente, um único grau faz com que ela entre em ebulição e muda de estado. A água, quando você começa a aquecer, ela tá ali paradinha, de repente começa a subir uma bolinha, de repente ela começa literalmente a quase ferver, e quando ela ferve, começa a gerar vapor. Foi um processo de aumento da temperatura. Esse é o caminhar. Quando você entra, entre aspas, em ebulição, você é como se fosse a alegoria de atingir um objetivo. Só que esse processo vai acontecer milhares de vezes na sua vida. O topo que você chega é a base do próximo caminhar. Quando você entender que o topo, para mim, em dado momento, quando eu era jovem, era entrar na USP, era só a base da próxima jornada, que era me tornar um bom executivo. Quando me tornei um bom executivo, era só a base para me tornar um bom empresário. Quando me torno um bom empresário, é só a base para daqui a alguns anos se me tornar, por exemplo, um filantropo. E eu bancar do meu bolso os projetos que eu quero para o meu país, para as pessoas que eu acredito. Entende isso? Então é um processo. Sim. E curiosamente você vai ver que esse é o processo que o Warren Buffett fez, vai ver o que é o processo que o Elon Musk fez, que o Richard Branson fez. E várias outras pessoas, sobretudo anônimas, estão fazendo agora. Você só não conhece elas, porque elas não estão listadas na lista Forbes, mas estão fazendo. Então, Rafa, show de bola. Tripulação. Posso fazer uma pergunta inusitada pro Rafa Prado? Sou fã dele e estou precisando fazer networking com ele. Caraca, não é assim que você vai conseguir, irmão. Não é assim. Rafa, pra ele, não é assim interrompendo os outros que se faz network, né? Não é assim. Mas você permite ele fazer uma pergunta pra você, que ele é seu fã? Tá bom, permito. Vai lá, Duas, Max. vai. Vai lá, Max, vai lá. Olá, Rafa. Meu nome é Max. Sou a inteligência artificial do jato. Fui instruído a pesquisar sobre você na internet e criar uma pergunta inusitada. Com base na pesquisa feita por mim, aqui vai a pergunta inusitada. Se pudesse escolher qualquer superpoder para melhorar sua habilidade de networking, qual seria? O poder de ler pensamentos durante uma reunião, teletransporte para ir a qualquer evento no mundo ou algo ainda mais inusitado? Eita. Caralho, essas duas são boas, hein, mano? Ô, cara, vou te falar. Não, ó, o Max ele sempre fica quieto, mas quando ele abre a boca, né, irmão, esquece. Mas Vou te falar uma coisa, viu? Você já tinha pensado já antes? Ou? Se eu já tinha pensado? Isso. Quando você era criança, você tinha um... Cara, já pensei em várias. Mas Mas tem sabe superpoder uma pra habilidade network? que eu acho que é muito boa? Já que o tema é networking, ler pensamentos é interessante. Nossa, é muito apelão. Porém, apelão. não, tem mais apelão, tem algo mais apelão mais, que ler tem? pensamentos. Ser Óbvio invisível, que tem. chegar e pegar o contrato do... Sabe, os vampiros, eles têm a habilidade da sedução. E eles conseguem fazer com que as pessoas façam exatamente aquilo que eles querem. Entendi. Eu não preciso ler a sua mente, só preciso fazer que você assine o contrato. Você escolheria a sedução. A sedução, Muito bom. cara. Muito bom. Agora, Rafa, eu queria pegar a sua opinião num assunto que gerou um debate entre a tripulação, porque Tá bom. uma vez eu fui jantar com você, você comentou bem por cima, eu sei que não é a sua área, Tá sobre bom. bitcoins, mas a gente estava tendo um debate aqui, eu queria saber um pouquinho sobre a sua opinião sobre isso, porque a gente teve uma discordância aqui de opiniões, né? Tá bom. O Luizito até pegou algumas informações sobre o Bitcoin em si, porque a gente também não é dessa área. Explica pra gente aí, Luizão, que você deu uma olhada. Não, acho que só fazer um contexto prévio antes, né? Porque até é um tema muito fictício, não é algo que realmente existe. Hoje em dia as pessoas elas mineram como qualquer outro metal ou bem precioso que se esconda, seja ouro, prata, diamante. Só que a moeda do Bitcoin ela é algo eletrônico e ela tem o seu valor aí, tá no, sei lá, quanto tá hoje? 70 mil dólares hoje, né? E acontece que a... Tá beijando os 400 mil reais, cara. Não, tá um absurdo.
Acontece que a mineração ela é feita ali através de processos de computadores. Perfeito. Tem até umas curiosidades, tem fazendas de mineração, não é aquela de agricultura padrão, né? Que o pessoal chega na escavadeira. Não, o pessoal compra milhares de Fazendas CPU, de computadores, perfeito. Exato, com placas de... Não é nem mais gamer. De processamento. Isso. E, enfim, fica GPU rodando de ali. processamento. GPUs de processamento, exato. E acontece que tem um gasto energético muito grande, né? Não chega a valer a pena hoje em dia a mineração, porque no processo, caso você consiga minerar uma moeda, chega pelo custo de energia, não vai se pagar, de repente, o quanto que você ganha. Se eu não me engano, numa moeda. Isso depende. terawatts-hora por ano. Não, e isso vai depender muito da onde está localizado. Por exemplo, se você tem servidores e fazendas de mineração em lugares extremamente frios, Cara, eu ia falar exatamente isso. você vai para Na Groenlândia, Islândia, vai para Islândia, vai para os polos, ok. Mas se você vai, imagina só, América do Sul, vai para África minerar, cara, é país solar. Não, e até- é muito complicado. Tem grandes mineradoras que são sediadas, se não me engano, no Paraguai. Não, no Paraguai não. Paraguai, na Bolívia e... Você pega, por exemplo, coisa de 5 anos atrás, 6 anos atrás, Paraguai era o top trend de mineração. Venezuela também. Por se não me vários motivos, Islândia. inclusive por questões Islândia é por causa do frio, tributárias, né? tá? Sim, exato. tributário. E a energia acho Mas que você tem, cara, financiada. pra você ter ideia, isso agora a guerra acabou causando problemas, mas você vai pra Ucrânia, você tem, por exemplo, na Polônia, você tem na Estônia, você tem alguns lugares que isso acontece também, tá? Eu, inclusive, já fui pra Ucrânia 4 vezes e uma das vezes foi pra ver sítio de mineração. É mesmo? Já tentou minerar alguma vez? Não, eu diretamente não. Aham. Uma coisa que eu fiz no passado é entrar num share de mineração. Puta, Eu já tá. tive também BTC, na época eu tava com 17 Bitcoin, cara. Caraca. Eu conheci criptomoeda, tá? Em 2014, quando eu tava no Vale do Silício. Nessa época, o Bitcoin tava tipo $200. Só que eu não acreditei, eu achei que não funcionava. Né? E aí eu vou entrar anos depois, fiz alguns trades e tudo mais, e entrei bem, uma época, a $3.000 e vendi a $13.000, Nossa. tá? Então foi uma boa realização nesse período que eu tava pesquisando pra caramba. Né? Hoje, eu vejo assim, tem vários momentos para você entrar ou não em um tipo de investimento, seja imobiliário, seja criptomoeda, seja o que for. Hoje, eu acredito que a criptomoeda, né, Bitcoin, ela vai bater o que falam que é $1 milhão. Cara, daqui uma década, quem sabe, ok? A grande pergunta do mercado hoje, vale a pena hoje entrar em Bitcoin ainda? Cara, vale a pena? É uma pergunta muito pessoal. Por que é muito pessoal? O que você busca hoje? Liquidez imediata? Você vai investir em posição? O que é investir em posição? Vai investir, vai deixar lá e esperar bater esse $1 milhão? Você é um trader, sabe análise gráfica, sabe, entende como que funciona as ondas de especulação de mercado, vai entrar agora para na semana que vem fazer saída, porque você sabe, tem um fato relevante ali que você pescou. Por que é muito pessoal? Por causa desses fatores que eu te falei e por causa da característica de cada um. Vou dar um exemplo. Investimento, seja investimento, por exemplo, na B3, ações, seja investimento, por exemplo, tradear cripto, ele depende muito de como que você lida com o seu emocional. Se você investir hoje, aí amanhã teve uma queda, você já fica desesperado, e aí vem, você entra na característica de mercado que a gente chama de sardinhas do mercado, saca? Só que o tubarão do mercado, ele vai saber muito bem a hora de entrar e position hold. Ele vai segurar a posição dele até bater determinada meta. Quando cai, digamos assim, ele vai lá, compra mais. Ele trabalha com preço médio. Então, é muito individual. Por exemplo, eu conheço muita gente que o investimento principal é imob. Algumas pessoas podem virar e falar o seguinte: investimento imobiliário hoje no Brasil não vale a pena. Eu posso até provar que não vale a pena, dependendo do tipo de investimento. Vou dar um exemplo para você. Imagina que você tem, sei lá, você estava em 2010, ok? E em patrimônio, você tinha, por exemplo, sei lá, $1 milhão. $1 milhão em imóveis. Naquele momento, vou dizer que o dólar estava em torno aí de 3. Então, significa que você tinha $3 milhões. Se você anda, né, caminha 14 anos para frente, inflação, nananã, tá bom, os seus 3 milhões hoje, tá, com toda a valorização, você vai ter em torno aí
de 4 milhões e meio. Valorizou 1,5 milhão pelo menos. Entre as altas, entre os topos e quedas do mercado. Valorizou. O seu imóvel hoje vale 4 milhões e meio. Só que a minha pergunta para você é, você ainda tem $1 milhão? A resposta é não. Então, o que acontece? Todo tipo de investimento, eu recomendo muito você se tornar especialista naquele assunto. Todo mundo que é especialista no mercado imobiliário pode ganhar com imobiliário. Todo mundo que é especialista em cripto pode ganhar com cripto. Todo mundo que é especialista em B3 pode ganhar com B3. Escolha algo que combina com você, para que você consiga ter informação e maturidade suficiente para a tomada de decisão. E a tomada de decisão, ela é muito importante no momento crítico. O que significa isso? Vou dar um exemplo. Na pandemia, a bolsa, né, a B3, ela teve 3 circuit break. A bolsa, ela saiu de 117 mil pontos, beijando os 50 mil pontos. Ela derreteu mais de 50%. Nesse processo de derreter, um monte de gente saiu. Um monte de gente saiu. E no prejuízo. Se tivesse tido paciência de 2 anos, estava ganhando dinheiro agora. Se tivesse comprado no extremo da baixa, tinha já dobrado ou mais o patrimônio. Entende isso? Então a sua pergunta, vale a pena investir em Bitcoin? A minha grande contra-pergunta é, como está o seu emocional? Você tem paciência suficiente para esperar dobrar? Até ainda para um tipo de investimento que é muito mais volátil do que seja B3 ou qualquer volátil, outro tipo. especulativo. É isso que eu ia falar. É um mercado paralelo. Acredito que se possa ter grandes ganhos? Acredito. Mas aí eu vou abrir um outro leque, tá? Bitcoin é a que é mais falada. Só que você tem uma coisa que se chama altcoins. A Bitcoin, ela é quase que um balizador do mercado. O que acontece com ela afeta as demais. É tipo o dólar das criptos. Vamos dizer que sim. E tanto que você tem uma outra coisa que é o SDT, que é basicamente uma moeda pareada com o dólar. O lastro é o dólar, ok? Mas vamos dizer que, ok, a Bitcoin é como se fosse os dólares das criptos. Você tem outras moedas que, dependendo da oscilação da Bitcoin, elas também vão para cima e vão para baixo. Qual que é a dica que eu posso dar para você? Ao invés de você olhar apenas para Bitcoin, olhe para outras moedas. Você tem de Ethereum, a Ripple, a N outras no mercado, que eventualmente o preço de entrada é menor. Você tem aí, em vez de estar custando $70 mil a unidade, como está a Bitcoin hoje, cara, você tem umas que é 10 mil, você tem outras que é 5 mil, tem outras que é $500. Então, olha, tem umas que é $4. Olha, pesquise, digamos assim, a história de cada uma e vê se o projeto faz sentido. Se faz sentido para o futuro. A gente está na geração das AIs, digamos assim. Detalhe, antes de falar de AI. Mas, exemplo, tá? Na pandemia ficou muito famosa, inclusive, aí não é nem altcoin. Aí são as meme coins. Dogecoin, né? Dogecoin é uma meme coin. Sim. Vou dar um exemplo para você. A Trump Coin é uma meme coin, baseada no Trump. Vou dar um exemplo para você. Se o Trump vence a eleição, ela vai lá para cima. Existem coisas que são oportunidades situacionais, só que não é um lastro sério de mercado, entende? É um lastro especulativo sobre uma tendência de movimento de massa. Se você consegue entender o movimento da massa frente ao que vai acontecer, perfeito, mas é quase que bet. Exato. Eu ia falar exatamente isso. Eu sou bem conservador assim com investimento e eu sei que tem muitas pessoas muito a favor de Bitcoin. Eu vejo na internet direto os gurus, todo mundo, porra, Bitcoin. Mas pra mim é um negócio que é muito especulativo, igual você falou. Vai muito de influenciadores que falam bem de Bitcoin. Claro. Mostram as pessoas que compram Bitcoin e isso faz com que eles subam. Ele não é uma pirâmide, porque se ninguém comprar, ainda assim o valor dele se mantém, não precisa de gente nova entrando. Só que ele também não é como uma ação que tem um lastro de um serviço ou um produto que você pode analisar também a performance e o desempenho daquela empresa pra você comprar uma ação. O Bitcoin não tem nada. O Bitcoin, ele simplesmente existe. Tem uma coisa que é importante, que é o seguinte, tá? Muitos falam do Satoshi Nakamoto. Exato. Isso pra mim também é outro que é o criador. ponto. Cara, isso é que muito é bem estranho. estranho que não me passa confiança. Cara, assim, já ouvi coisas em muitos círculos diferentes, tá? Inclusive tive a oportunidade de perguntar sobre em uma reunião dentro do FMI, com a vice-presidente do FMI na época, e a visão dela, isso foi em 2018, foi:
essas moedas estão aí e elas vieram para ficar. Então, a economia descentralizada, ainda que seja descentralizada, ela é uma realidade e ela, de certa forma, já está centralizada nas economias formais. E eu te provo isso. El Salvador, por exemplo, é a moeda oficial. Sim. FBI, Também. El Salvador, grandes empresas. A gente está falando Às muitas vezes vezes consolidou, de né? Às vezes consolidou agências governamentais detentoras. Tem uma coisa, é muito doido falar isso, né? Mas tem uma coisa que é o seguinte: cada país tem a sua moeda, vide alguns blocos econômicos que têm uma mesma moeda, por exemplo, zona do euro. O que acontece? Se a gente for pensar numa perspectiva de 100 anos para frente, pós-Terceira Guerra Mundial, pós-nananã, pós-crises econômicas, pós-outras pandemias, existe sim uma tendência real de, em dado momento, existir uma moeda única global. Ou menos moedas e mais blocos econômicos globais. Se a gente pensa por essa perspectiva, uma moeda descentralizada como o Bitcoin poderia ser essa moeda. O que determina essa moeda ser uma moeda única de consumo entre países é eu descer na vendinha do seu Zé e o seu Zé aceitar Bitcoin. Ou ter uma máquina que aceita, assim como ele aceita o cartão de crédito, Master, Visa, ou seja qual for. Então, o que está acontecendo agora? A economia descentralizada, que é a economia da cripto, já movimenta múltiplos trilhões. Existem sim empresas que já aceitam pagamento em criptomoeda e existem sim uma série de hardwares sendo criados para você poder gastar diretamente num cartão cripto. Se isso acontecer, você tem como se fosse uma moeda única global. E por que governos no mundo todo estão comprando moedas e assim por diante? Porque se eventualmente isso acontece também, eles têm que ter uma grande quantia, porque é o novo lastro econômico. O que me faz pensar que Satoshi Nakamoto... Para mim pode ser um governo, né? É isso que eu ia falar. Satoshi Nakamoto não precisa ser um ser humano. A HBO acabou de lançar lá e em tese é um canadense. E desculpa. Fumaça. Peter Todd, O que me faz pensar é, provavelmente um governo criou. E esse governo criou pensando no futuro, pensando num pós-guerra, pensando numa união, digamos assim, de moedas. Uma moeda mundial, né? Muito possivelmente você vai ter daqui a pouco algum país que só aceita isso. Sabe esse tipo de Satoshi coisa? Nakamoto, então, seria em uma conspiração uma unidade de um governo. Para mim, é um país, ou um conglomerado de países que, em dado momento, vão Se flipar uniram. a moeda para uma moeda de uso único, só que hoje já tem consumo, que hoje já tem, inclusive, amor, tem tribo envolvida. Comunidade, né? Entende isso? É, inclusive eu vi que o Bitcoin Faria muito mais sentido. Sim. o Bitcoin tinha uma capitalização de mercado em 2023 superior a 500 bilhões de dólares. Isso, cara, de novo, não é brincadeira. Esse mercado não é mais um mercado informal e, ao contrário do que pensam, não é mais um mercado meramente especulativo. Hoje, o Sardinha, ele não consegue especular e acontecer alguma coisa em cima da moeda. Hoje, na verdade, as grandes ondas só acontecem de queda ou de topo ou declínio quando esses grandes portadores de grandes carteiras fazem movimentos. Cara, é até algo bizarro, porque até você comentou do Satoshi, né? Outra pessoa muito especulada nessa origem do Bitcoin em 2009, o Ralph Finney, supostamente seria uma outra pessoa. Muitos dizem que eles seriam a mesma pessoa, porque o Satoshi ele teve sua inatividade em 2010, supostamente um mês depois ele entrou uma outra conta com muitas criptos, um volume muito grande de Bitcoin, que é o Ralph Finney, que inclusive o Ralph Finney morreu e ele teve o seu corpo congelado em 2014. Sabia disso? Não? Tava até dando uma olhada, por exemplo, o seu sangue e outros fluidos foram removidos e substituídos por uma substância chamada M22, que se acredita ser capaz de prevenir a sua morte celular. Eles realmente congelaram esse Ralph Finney na esperança de trazer ele ressuscitá-lo em breve. depois. E você falou das carteiras, muitos especialistas ficam de olho nessas carteiras de milhões de Bitcoin e especulam que se alguma vez elas voltarem a ter algum movimento com alguma corretora, esses criadores teriam voltado de repente da vida, tá ligado? É algo bizarro, tipo,
Esse é bizarro. Eu sou muito a favor, assim, eu acho que as criptomoedas são importantes por um outro motivo também, que é para você se proteger de um governo tirânico, por exemplo, né? Perfeito. Porque a gente nunca sabe quando pode vir um governo e se acordar com a sua conta do banco lá e tá vazio. Você não viu o que aconteceu na década de 90? aconteceu no Quando Brasil. tiraram. Nossa, congelaram as poupanças das pessoas. Mas e por que não o ouro? Por que tem que ser um... Porque tem uma coisa que é o seguinte. Tem que ser... Aí a digital, gente tá né? falando de... E o Neandertal? Por que não o ouro? É porque seu parabéns. patrimônio não caberia nem nesse jato, sabe? Exato. Mas né? a resposta é muito simples. Você tem dificuldade de extração, é finito. Mas não falam que o Bitcoin também tem uma validade? Então, O ponto é, ela tem 20 milhões de tiragens, tá? Em 19, Exato. nananã. Aham. Mas são 20 milhões de... eles farmam, né? Aham. Mas são 20 milhões. Mas e a minha pergunta, por exemplo, na verdade, minha pergunta não é minha Mas a preocupação. grande questão é, E acaba olha em um só, ano, né? isso é 2100 importante. tem alguma coisa, não Escuta uma sei. coisa. 2150 acho que acaba. Ó, escuta uma coisa. O ponto não são os 20 milhões. Quando você atinge os 20 milhões, a grande questão é você tem frações. Hoje, a transação sobre a BTC não é necessariamente uma unidade, são Unitária. múltiplas frações. Se um BTC tá valendo 10 milhões de dólares, meu, $1 é um 0,00000 de fração. Entende isso? Então haveria essa naquela Então não hipótese importa que a você- quantidade, o que importa é quanto vale um. Mas se chegar a 20 milhões, cara, vai aumentar o valor. Claro que Exatamente. sim. Que aí vai diminuir as frações. Óbvio. Se a gente parte naquela suposição que viraria virar a moeda global, por exemplo, não desvalorizaria a moeda, por exemplo? Cara, aí Até você por tem essa duas questão de perspectivas, né? finitude. Economicamente, você tem a velha curva de oferta e demanda. Quanto maior a oferta, o que acontece? Aqui, ó. Aumentei a Maior oferta, a demanda. diminuiu a demanda. Não. Ah, sim, Quando sim, a, sim, a sim, curva sim, de sim. oferta e demanda é basicamente assim. Você tem esse eixo X, eixo Y. Você tem oferta na crescente e demanda na decrescente. Quanto menor a minha demanda, maior a Oferta. Muito possivelmente... Tô falando errado. Você tem a curva de preço, tá? Quanto maior a minha demanda, menor o meu preço. Basicamente isso. Quanto menor a minha Demanda, demanda, maior o preço. maior exatamente o meu preço. O que está acontecendo Quanto nesse mais exato demanda, momento? maior o preço, né? Isso é diretamente ligado a uma coisa que é o seguinte: quanto mais escasso é determinado produto, a tendência é que o preço ele aumente. O que acontece quando a Bitcoin ela bateu os 20 milhões? Ela se torna escasso por um único motivo. Ela está sendo controlada pelas mãos de poucas pessoas. Quem quer comprar, uma vez que não está disponível, o preço vai estar mais alto. É tipo fila de bolsa de mulher. Sabe aquelas filas pra comprar uma bolsa cara? Exato. De grife. Pra aumentar. Só que aí o que acontece? Existe, conforme você consome e paga, imagina que eu comprei aquela caneca em BTC, uma fração da minha carteira. Existe o quê? A troca de mãos. A única coisa que vai acontecer é o ativo circulante, ele é finito. Isso é diferente da economia real. O ativo circulante, você vai ver, por exemplo, agora, recentemente, os Estados Unidos, ele imprimiu alguns trilhões, digamos assim, de dólares. Existem os bancos centrais que regulam as economias e eles, dependendo da necessidade de injeção ou não de capital na economia, ele imprime dinheiro. É uma máquina que vai lá e imprime e coloca na economia para girar. Obviamente, quanto mais você imprime dinheiro, você pode, inclusive, causar um efeito inflação. Inflação. O que é inflação? Inflação é a variação do preço dos bens e serviços ao longo do tempo. Beleza? E aí, o que acontece aqui? Existe uma diferença crucial entre a economia centralizada da centralizada, porque a economia descentralizada, que é no caso da Bitcoin, você sabe a quantidade que tem e essa quantidade é finita e não tem como imprimir mais como um governo poderia imprimir. Provavelmente a concentração de renda, nesse caso, estaria na mão de poucos. Porque por mais que eu tenha, por exemplo, 20 milhões de moedas, existem 20 milhões com cripto? Com grandes quantidades? Provavelmente não. Eu sei que eu tenho milhares de pessoas transacionando frações. Mas só que detém grandes quantidades, brincando, existem já países. Essas carteiras, por exemplo, com 1 milhão de BTC, é como se fosse um país. Um país. Entende isso? É como se fosse um país. Se a gente for falar desse micromundo. Enquanto o João, o Carlos, a gente tem uma fraçãozinha. Só que alguém tem 1 bi. Alguém tem um país no bolso. Alguém tem um país. Alguém tem lá, sei lá, 500 mil. Alguém tem 200 mil.
Rafa, agora a gente atingiu aqui os 10 mil pés do nosso voo. E nos 10 mil pés é quando a gente traz uma pergunta dos nossos seguidores lá do Instagram. Então, se você não segue ainda, o Instagram é Trip Inusitada. Hello! Sempre nos siga e mande lá na caixinha de pergunta, porque todo voo a gente abre uma para você fazer uma pergunta pro convidado da semana. E a gente escolheu uma hoje para você, que é a do Clayton. Ele perguntou o seguinte: eu não consigo cobrar muito no meu produto, já tentei de tudo. O high ticket não funciona para mim. Eu vendo mentoria para corretores de imóveis. O que eu posso fazer para conseguir cobrar mais? Boa pergunta. Então ele quer hoje uma melhor percepção, ele necessita hoje uma melhor percepção de valor para que ele consiga vender produto de alto ticket. Legal. Uma das coisas, né, um dos grandes princípios para você vender alto ticket, eu vou contar uma historinha para vocês. Recentemente fizeram um estudo, né, um experimento social na Champs-Élysées. E nesse experimento social, eles pegaram um tênis que custava R$80, vou falar em reais, ok? E dentro dessa loja, ele vendia a 800. Nesse experimento social, então, cada comprador, e teve vários compradores ao longo daquele dia, a loja era maravilhosa, tinha a loja com cheiro de rico, sabe esse tipo de coisa? A pessoa entrava na loja e, algumas pessoas compravam. Assim que a pessoa comprava e pagava, ela era puxada de canto e falava: você conhece esse tênis? Por quê? Olha só. Aí mostrava o site. Esse tênis que você acabou de comprar custa R$80. A pessoa, como assim? Aí então, o que te fez comprar? Aí ela fala coisas do tipo a localização, a ambiência da loja, pensei que fosse de alguém importante, sou um turista. Olha que coisa. E aí então, obviamente, era estornado para a pessoa o valor. Para você vender alto ticket, não é sobre a qualidade do seu produto. As pessoas se enganam que um produto de qualidade vende mais do que um produto de baixa qualidade. Vou fazer uma outra pergunta. A Nespresso, por exemplo, tem o melhor café do mundo? Não. Até porque qualidade é meio relativo, né? É difícil ser... Além de qualidade ser relativo, por exemplo, a Nespresso é o melhor café? Varia, né? E por que o melhor café vende menos que a Nespresso? Talvez a gente nem conheça o melhor café. É Esse é o aquele ponto. que o macaquinho come e faz cocô, sabe? Não, ali é uma outra legal. coisa. Tem isso mesmo. Tem mesmo? E não só no Você- macaquinho. Tem uns bichos aí que faz isso. Tem inclusive do elefante. Ah, é? Nossa, essa não conhecia. Muito louco. Mas o que acontece? O que eu tô falando aqui? Você vender algo de alto ticket é muito mais sobre percepção do que sobre qualidade de produto. Ele é corretor. É muito mais sobre o vídeo que ele vai fazer da casa, é o sonho que ele vai vender, é a forma como ele vai se portar. E aqui vem uma coisa, a forma como ele vai se portar. Olha só, imagina que eu vou comprar uma casa que custa 15 milhões de reais. E o corretor que vai me apresentar, ele vem com tênis furado, com a camiseta meio fora da calça completamente amassada, vai me transparecer credibilidade. Lembra golpe, lá, você vai achar que é golpe. Uma pode achar que é golpe e tem uma outra coisa. De novo, a gente tem que entender que a agenda oculta das pessoas é diferente do que a gente imagina. Olha só onde eu vou chegar. Imagina só. Tá? Não tô falando de mim, não tô falando que é minha crença, não tô falando de você, não tô falando que é a crença de vocês, ok? Só que o milionário que às vezes vai comprar essa casa que custa 15 milhões, ele vê um cara todo mulambo pra vender, sabe o que passa na cabeça dele? Eu não quero que esse cara ganhe 3%. Porque ele não é igual, não tá à altura, não tá bem vestido. Ele sente uma coisa que às vezes é repulsa. Ao invés dele sentir ao contrário, que é eu quero ajudá-lo, vou fazer ele ganhar uma comissão aqui de 3%, porque esse cara vai ganhar de 1,5% a 3%, enquanto a transação toda é 6%. Beleza? Porque a imobiliária vai ganhar o dela também. O cara muitas vezes vai inviabilizar o negócio porque o cara não está na estética, na aparência correta para vender alto ticket. Ponto final. Se você concorda ou discorda, se alguém quer dar hate em cima de mim por causa disso, pode dar. Sabe por quê? Porque você está indo contra a realidade do mundo e não é você que vai mudar. É sobre arquétipos. Os arquétipos estão pré-estabelecidos e quem nega isso simplesmente está negando a realidade. E aí, então, o que acontece? Existe uma necessidade de adaptação ao meio. Se ele quer vender muito, a primeira coisa que ele vai ter que mudar é a linguagem, é a estética pessoal, a forma como ele se apresenta, o material, a forma como ele faz o vídeo da casa, ter referências sobre ele, porque ninguém quer fazer negócio com alguém, às vezes, incapaz, alguém sem conhecimento.
alguém que me possa colocar numa roubada, ainda mais falando de 15 milhões de reais, de 10 milhões de reais, de 5 milhões de reais, e pode ser de 500 mil reais. Até a forma que ele se comunica também. Exato. Então não adianta ele chegar falando português errado, não adianta ele chegar, tipo... Vou dar um outro exemplo pra você. Você vai ver que alguns dos corredores mais bem-sucedidos hoje tem um puta de um TikTok, tá bem vestido, chega apresentável. E não tô falando, você vai ter que chegar de Porsche e Rolex. Não é isso. Sim. Mas melhore-se. Caso contrário, você pode queimar a venda porque você no final do dia é o produto. E aí, só pra concluir, o auto ticket não é sobre venda, é sobre fechamento. Sabe a diferença disso? Venda e fechamento. Auto-ticket não é sobre venda, é sobre fechamento. Sabe o que é venda? Você já foi comprar um carro? Já. Qual que é a postura do vendedor de carro? Você chega lá e ele fica escolhendo a coisa pra te empurrar. Não, mas é esse daqui. Olha, você quer esse cara, mas eu tenho um melhor. Mas que não sei o quê. Que não sei o que lá. Cara, aqui... Fora os adicionais depois também. O cara é um monstro, tá ligado? É um monstrinho verde que você quer distância. Ar-condicionado. Você entende isso? O cara, muitas vezes, ele é incômodo, ele fica forçando. E aí você não compra aquela loja, ele fica a semana toda te ligando, ele fica te enchendo a porra do saco. Vender auto-ticket, quando a gente fala de auto-ticket, não é venda. Isso daqui é venda. É alguém ficar ali falando. O que é fechamento? É você não inviabilizar a compra. Vou repetir. Fechamento é você não ser o empecilho. Você não inviabilizar a compra. O cara que chegou na casa de 15 milhões, ele tá consciente, ele sabe o que ele quer comprar. E você pode inviabilizar pela sua postura. Você já entrou numa loja, por exemplo, sei lá, Louis Vuitton, Gucci, Hermès? O que as pessoas fazem ali? Alguém quer te vender alguma coisa? Às vezes nem te atendem. Exato. Por quê? Porque a demanda tem que partir de você. Vai na Apple, alguém tá querendo te vender alguma coisa? Eles trabalham com fechamento. Eles não vão ficar te convencendo e, inclusive, às vezes eles vão te desencorajar. Porque não é pra você. A partir do momento que você entender que a ótica do auto-ticket ela se baseia muito mais em perguntas e fechamento se baseia muito mais em você ser um imã, atrair e simplesmente responder à demanda e não atrapalhar na demanda, perfeito. Se partir do cliente algum tipo de objeção, você quebra. Mas não é você que tem que ficar criando. O vendedor, ele cria e quebra a objeção. Você já viu isso? Você nem perguntou no banco de couro e o cara chega e fala, mas você tá vendo aqui, é banco de couro. Sabe que tem alguns que não tem. E o couro, na verdade... Você olha, você fala, mano, para de falar. Eu não perguntei do banco, que eu vi. Eu não sou cego. Eu sei que é de couro. Já até pesquisou antes do carro também. Se você for lá ver o carro, você já pesquisou antes. Já sabe tudo do carro também. Entende uma coisa? O vendedor, ele é muito orientado a características. E característica é o que menos vende. Vou dar um exemplo pra você. Super incrível isso daqui. Né? Olha só, com painel, tudo mais. Precisa de ferramenta? Precisou de ferramenta para construir o ambiente? Será que precisou de uma furadeira? A pessoa que comprou a furadeira, ela comprou pelas características da furadeira? Ou que ela precisava do buraco? Você não compra a furadeira, brother, você compra o buraco. E se você está vendendo auto-ticket, você não compra nem o buraco. Sabe o que você compra? O retrato pendurado da sua família. Você compra a sensação. Quando eu falo de auto-ticket, não é sobre vender. É sobre passar emoção, é sobre não repelir o desejo do outro e apenas intensificá-lo com boas perguntas e com boas demonstrações. Do quê? Do objeto fim. Do quanto a família dele vai ficar feliz brincando naquele jardim ou naquela piscina. E não que a piscina tem X metros quadrados, tal altura e blá blá blá. Faz sentido? Perfeito. E, inclusive, esse é um ponto que é importante porque é delicado, porque muitas pessoas levam pessoal isso. Como eu falei sobre o personal trainer estar acima do peso, né? Que não me passa confiança, eu não contrataria. Mas tem até um exemplo aqui... Não, mas tá bom, ficaram chateados com o personal trainer. Você contrataria um cardiologista fumante? Pois é. Até que você fala assim, ele tem uma base teórica por trás, você pode até avaliar isso. Bom, tem até um exemplo aqui no Jato, Rafa, Tá. que é o Igão, ele tem uma corretora de seguros, e querendo ou não, existe uma rixa entre Rio e São Paulo. Claro. E ele é do Rio, né?
Torce Tá. pro Botafogo, infelizmente. Não é nem hate, eu acho que é mais preconceito, inclusive, também. Preconceito, talvez. Preconceito. Né? E as pessoas ficam bravas quando a gente fala isso. Mas o Igão, ele, pra lidar com certos clientes, ou pra talvez prospectar clientes, ele não liga com o DD do Rio, ele liga com o DD de São Paulo. Então essa é uma realidade, né? Não, se for, por exemplo, a gente recebeu uma apólice de seguro lá. Se o cliente for do Rio ou Espírito Santo, a gente pode ligar do DDD 21. Qualquer outra localidade do Brasil, a gente utiliza o DDD 11. Porque a gente sabe. E ainda, inclusive, se eu for ligar, eu tento puxar o mínimo de sotaque possível. Né? De vez em quando fujo de palavras. Porque a gente sabe que tem um preconceito. Já teve caso da gente Isso aí ligar... não dá, não, irmão. Palavras. Mas, tipo, já teve caso do cliente, a gente recebeu a pólice de seguro de vida lá, liguei pro cliente, né, pra dar o suporte. O cliente falou assim, cara, vocês são do Rio, não sei o quê, beleza, te ligou o telefone, ligou pra seguradora e mandou cancelar o seguro. E as pessoas E por que você acha que tem preconceito? Por que tem preconceito? Eu acho que são pessoas, principalmente, que a gente pega pessoas do interior. Acho que é a fama também, né? Mas é a fama realmente do carioca. Isso eu tive no basquete também, quando eu jogava basquete. Quando eu cheguei pra jogar em Limeira, todo mundo achava que eu era de uma forma. Era uma linha e tal, por ser do Rio. E aí chegou lá, viram que eu realmente era uma outra Mas pessoa. o que caracteriza ser o carioca? Ser o carioca. preconceito. Mas eu acho que foi um preconceito que criaram a própria população. Exato. Né? Até São Paulo, que é uma cidade grande também. Por que então. eu perguntei isso? Entenda. A replicação de determinada atitude, determinadas críticas, formou um inconsciente coletivo e hoje existe um preconceito enraizado. Quando eu falo que não tem como ir contra o senso da sociedade ou contra o arquétipo, é exatamente isso. O que me incomoda é a sociedade nega isso Exato, hoje, como ficam se bravos. não acontecesse. Eles vão escutar isso e vão ficar bravos. Eles vão falar, como assim? Nem sabe se a pessoa é boa ou não, só porque é do Rio. Mas a realidade é essa. Isso acontece. Exato. Isso acontece. Não é você que vai mudar a realidade, então você tem que se adaptar. E inteligentemente você entendeu que existe menos rejeição. Vamos lá, papel de fechador. Uma vez que você entende por pesquisa, por teste ABC, que o número 11 converte mais do que o número 21, Exato. você vai ficar por uma questão ideológica. Não, mas eu tenho que impor para a sociedade que o Rio não é nada disso, eles não conhecem, então vamos de 21. A resposta é não. Compra 4 DDD Seria 11. burro você se não fizesse isso. Exatamente. Entende? Então, hoje, o mundo é mais sobre... Você ter resultado é mais sobre observação e você escolher aquilo que tem menos rejeição do que qualquer coisa. Sim. A gente acabou de passar por eleições, não é? Sim. Inclusive aqui em São Paulo teve segundo turno e assim por diante. Qual que é a pegada fundamental do segundo turno? Índice de rejeição. Se você tem rejeição demais, você não vai ser eleito, ainda que você tenha eleitorado. Ponto final. Rejeição é o inconsciente coletivo de uma massa gigantesca de pessoas que tomam a ação de não votar naquele candidato e, sobretudo, levantar a bunda no dia da votação para votar contra. Essas pessoas às vezes estavam dormindo, nem participaram da primeira, mas o nível de rejeição de determinado outro, porque as pessoas não o querem, faz com que essas pessoas vão lá e cliquem no botão contrário. Pela rejeição. Então, a atitude, digamos assim, principalmente do vendedor, é evitar... Olha só, isso para qualquer vendedor e para o nosso amigo corretor. Evite qualquer coisa que possa gerar rejeição sobre você. Se você tiver algum elemento de rejeição sobre você, você vai perder a venda. Então você tem que ser o mais neutro possível. Responda perguntas ou faça perguntas. É simples assim. Não tente vender características. Abre a boca para plantar sonho. Cara, de novo, todo mundo tem a sensação que todo vendedor tem que ser agressivo. O vendedor de auto ticket é passivo. Só que contundente quando abre a boca ou quando faz pergunta. E aí, Rafa, vi até você comentando muito do defensor do capitalismo consciente, né, no seu perfil, e o quanto que isso traz ali, conecta com um propósito maior nos negócios. Perfeito. Né? Quando a gente busca isso num modelo dos empreendedores, como você acha que eles podem encontrar um equilíbrio, às vezes buscando ali lucrar, só que criar um ponto positivo? E aí o que eu quero dizer com isso? Porque a gente vê hoje num contexto de bets, por exemplo, ou até posições que as pessoas vêm para defender algo que elas queiram vender, utilizam até a imagem de Deus, sabe? Algo nessa linha. Então, como realmente evitar essa parte ou fazer de uma maneira um pouquinho mais... trazer um impacto positivo e mais clean? Cara, vou ser muito sincero contigo, né? Eu acho que tem dois assuntos aqui. O primeiro deles sobre capitalismo consciente. Eu sou um cara muito pró-empresariado, muito pró-criar. É meio que assim, a minha política é... lembra? Eu acredito que as pessoas têm que atingir a melhor versão delas. Não precisa ser empresário, não precisa ser o altíssimo executivo, mas tem que chegar na melhor posição.
Essa posição, ela diz sobre característica empreendedora. A atitude empreendedora é sobre você dar a vara para as pessoas pescarem e criarem as próprias situações positivas, os próprios ganhos, sempre em movimento. Para mim, né, o capitalismo positivo é muito ligado, sobretudo, a ações de empreendedorismo social. Você pode sim gerar impacto na sociedade, além de empregar pessoas, além de ter um bom produto. Você pode estimular as pessoas a fazerem doações, você pode fazer as suas doações, você pode apoiar com imagem, muitas vezes, posicionamento, seja lá o que for, projetos sociais. Vou dar um exemplo. Toda ebulição, quando eu faço, eu escolho um projeto social para adotar esse projeto. Eu já escolhi GRAAC, eu já escolhi Amigos do Bem. E, independente de qualquer coisa, eu acredito que você servir é uma das coisas que preenche o espírito. Eu tenho, principalmente, uma base que é uma base católica, tá? E como alguém que é temente a Deus, acredita no mundo espiritual, eu me incomodo muito quando eu vejo as pessoas capitalizando a fé. Porque eu sempre me incomodei com escândalos que já aconteceram, e não estou fazendo juízo de valor para uma religião ou outra, mas eu sempre me incomodei quando pegaram, sei lá, pessoas da igreja com, sei lá, dinheiro na cueca, sabe esse tipo de coisa? Sempre me incomodei com essa corrupção da fé, sempre. E me incomodo atualmente muito mais, porque agora, brincando, não é sobre o dízimo. O novo dízimo virou o produto digital. Então, as pessoas... Qual que é o grande produto, a grande questão aqui, tá? Eu me formei muito bem em marketing, muito bem em vendas, e uma das coisas para você vender muito bem é você provocar reações bioquímicas propícias à venda. Alguns dos hormônios que causam essa sensação muito propícia para alguém fazer o fechamento é ocitocina e dopamina. Quando você provoca a elevação de ocitocina ou de dopamina, a pessoa ela fica muito menos racional, muito mais emocional e muito mais propícia a receber sugestão, sobretudo, compre. Ela vai lá e compra, ok? Quando você usa, muitas vezes, elevação das emoções das pessoas por conta de base de valor e fé é o último nível de conexão. O que significa isso? É conexão com crenças e valores, ok? As pessoas matam e morrem pela fé. Entende isso? Literalmente. Chega a ser irracional. Então você está dialogando na última frequência possível de tirar o consciente da cena e colocar apenas a emoção. É o cérebro límbico da pessoa que conversa ali. E não o neocórtex dela. Você tem 3 cérebros, ok? Você tem o seu neocórtex, que é responsável pela sua razão. Ali dentro você tem o seu cérebro límbico. Alguns chamam de até cérebro mamífero, que controla suas emoções. E você tem, mais adentro, o seu cerebelo, que é basicamente toda aquela região responsável por seu cérebro réptil, que cuida de todos os seus instintos. É o bater, são as funções simpáticas e parasimpáticas do seu corpo. Quando a gente deixa as pessoas em exaltação emocional, o seu cérebro límbico, ele provoca descargas de hormônios, como, por exemplo, a ocitocina, que é considerado o hormônio do prazer e do amor. De dopamina. Dopamina é o hormônio mais viciante. O açúcar faz você ter dopamina. O clicar o tempo todo, por isso você se vicia no celular, no Instagram. Dopamina. Barata, né? Pornografia vicia por quê? Dopamina. Drogas, em geral, viciam por quê? Pico de dopamina. Quando você faz as pessoas ficarem emocionadas, elas estão chorando, elas estão sentindo, digamos assim, o Espírito Santo, elas estão sentindo que elas pertencem a uma tribo, que elas serão aceitas, que elas vão para o céu. Nesse exato momento, elas estão extremamente frágeis emocionalmente. E aí, então, algumas pessoas se aproveitam disso para vender produtos. Isso, eu sou veemente contra esse movimento messiânico para venda de produtos digitais. Porque eu acho que existem outros caminhos. Se você tem um bom produto, se você tem conhecimento, né? Cara, você consegue vender. E eu falo que é o seguinte, né? Se o caminho para você ficar multimilionário é você ludibriar a fé das pessoas, cara, então eu prefiro o meu rancho
numa fazenda com uma vaquinha para tirar leite, porque isso vai contra a minha base de valores e parece que na sociedade que a gente vive hoje não existe mais caráter. Isso cada vez mais prevalente na internet. E além disso, agora surgiu um novo potencial aí que tá tomando conta no Brasil, eu diria que são as bets. E muitos influenciadores divulgando isso também. Por dinheiro. Sabendo que talvez vão ganhar o que a pessoa perder, né? E Perfeito. agora vários sendo processados, inclusive, né? Que eu acho que Foram presos, inclusive. muitos estão presos, estão sendo aí julgados, né? Cara, me assusta. Eu e o Luiz, a gente acompanha muito futebol. Se você vai assistir um jogo de futebol, você olha atrás do goleiro ali, tem umas 5, 6 bets. Aí eu fui até dar uma pesquisada. Cara, quanto é que realmente tá movimentando a bet no Brasil? Vocês têm noção quanto é que movimenta? Cara, mas pensa mais. Olha, vamos adiante. Se o jogo hoje ele tá sendo movimentado principalmente por bets, Sim. e fazer um gol, ter um cartão, ou seja o que for, movimenta dinheiro dentro das bets, vocês acreditam que os jogos daqui a alguns anos, nem estou falando que é agora, mas vocês acreditam que daqui a alguns anos eles vão ser jogos realmente Honestos. é aquilo que está acontecendo? É. Ou serão manipulados? Como já não é, né? Já aconteceu. Como já aconteceu. Já Tá acontecendo aconteceu. aí. Tá entendendo o que eu tô falando? Sim. Tem a Não, polêmica entendo. do Paquetá. Exato. teve Você tem uma Paquetá. série de polêmicas hoje que mostram o seguinte, né? Hoje é muito difícil você confiar naquilo que você está assistindo e que não existe, digamos assim, algum nível de manipulação, sobretudo sobre os resultados. Perde Quando a a essência gente do fala esporte, de né? jogos, tá? Sim, e perde a essência do esporte, né? Que é a competição ali, né? Que é a torcida, a competição. Não só no futebol também, em outros. Mas aí eu fiz pesquisar. Vocês têm noção, por exemplo, em um mês, em agosto, movimentou 20 bilhões de reais. Mano, Só as bets, tá? 20 bilhões. E aí tem outro detalhe que eu fui pesquisar que me assustou mais ainda, é que desses 20 bilhões, 3 bilhões de reais... Tô falando isso de Pix, tá? Isso não foi nem no cartão de crédito. Se alguém usou cartão de crédito e débito também, que é possível, não tá, porque foi uma matéria que eu vi do Banco Central. 3 bilhões de reais veio diretamente de contas que recebem Bolsa Família. aí, ó. Nossa. Você tem noção? Recebem Bolsa Família. Eu acho que todo mundo tem que ser realmente adulto, todo mundo tem que arcar as suas consequências. Eu acho, por exemplo, isso sempre existiu na sociedade, como tinha o caso lá que você apostava no bicho. Sim, perfeito. O jogo do bicho sempre existiu, o brasileiro sempre gostou de jogar, pelo menos no Rio sempre teve muito. Então, e sempre cada um tem que, todo mundo é adulto. Eu acho que, obviamente, tem que ter mais conscientização, né, dessa parte, por exemplo. Eu acho que a conscientização é muito pouca, principalmente do que você acabou de falar, que são influenciadores, né? Tem, inclusive, agora vários influenciadores sendo caçados, inclusive influenciadores sendo processados. Perfeito. Porque eles Teve gente que já foi presa por causa disso. Então, e eles estão sendo processados porque você acaba indicando as bets, mas você não fala da conscientização. Então você pode ser realmente processado. Aí tem diversos fatores, né? Que é a sua responsabilidade também por indicar um produto. Mas eu acho, cara, sinceridade, eu acho que as bets estão sendo regulamentadas. Eu acho que tem que ter essa regulamentação e cada um tem Sou a que... favor também. Tem que arcar com seus próprios custos. Até que tá fazendo uma limpa agora, né? Agora, vai ficar... só Eu acho 20. que Sportbet é menos mal. Eu não sou a favor, não quero que ninguém faça isso. Eu mas- acho que é menos mal o Sportbet. menos mal. Mas agora, Tigrinho, De fato. Ah, não, aqueles Tigrinho. do algoritmo. Tanto que sempre teve loteria esportiva, sempre teve coisas ligadas ao Bet, esporte, né? e existe uma certa fundamentação técnica de pessoas que são especialistas, ok. Só que, cara, me desculpa, o mercado ele foi pervertido hoje, pessoas são ludibriadas achando que tigrinho é investimento. Achando que você pode investir ali e vai multiplicar o dinheiro. Tem um vídeo meme que a gente tava até discutindo antes, que é o seguinte: o menino ele é entrevistado e aí fala, meu, quanto que você precisa de dinheiro para você parar de trabalhar? Aí ele fala 10 mil reais. Aí o cara, de novo, aquela ótica do cachorrinho, né? Torce a cabecinha assim, tipo, o que você faria então se eu te desse esses 10 mil reais? Aí ele pega e fala, eu investiria e multiplicaria esse dinheiro e chegaria em 1 milhão. Como você chegaria em 1 milhão? Eu investiria em cassino e em alavancagem de AI. Olha, desculpem o meu português, eu não sei até agora o que é alavancagem de AI. Só e ele é cassino, rico, só pelo ele. que eu É o sei... Max, pô. Eu não sei. Me ensinem se dá pra deixar rico isso. Eu não tô sabendo, tô desatualizado. Sim. E cassino, até onde eu sei, cara, a casa sempre ganha. Blackjack é... Então, assim,
Eu acho que se ele fizer 1 milhão com um cassino, só se ele for o dono do cassino. Não. Ou o pessoal que aposta muito, Dana White lá do UFC, os caras claro, que realmente sim. Os caras são viciados. outro nível. E se ele consegue realmente multiplicar tanto, porque ele não sai de 10 reais pra 10 mil, né? Já que a diferença são ali alguns O zeros cara é um também. guru, pô. Exato. O cara é um guru. A gente precisa O das cara é o dicas guru, dele. é o novo produtor lá digital. Pelo amor de Deus. Mas, Rafa, cara, a gente tá chegando agora no nosso destino finalmente, no Japão. Estamos chegando no Japão? Vamos descobrir quem é o... Caraca. O Satoshi Satoshi Sakamoto. Nakamoto. Será que a gente vai Será que saber? é o Rafa, mano? Mano, será? Tem até uma teoria ali, se a gente pegar as letras Tem ali a teoria que é um do indiano. japonês. My friend, is that me? Mas, Rafa, então, cara, a gente sempre pergunta, eu queria de repente saber de você, se você pudesse escolher uma pessoa ali, viva ou morta, que pudesse sentar ali ao seu lado, ou de repente para uma palestra que você fosse subir ali ao seu lado, para você conhecer ela e depois vocês trocarem uma ideia, quem seria essa pessoa? Silvio Santos, cara. Silvio Santos? É. Que da hora. O maior comunicador que a gente já teve. Ele foi camelô e ele... Pra mim, ele foi como se fosse um anjo da esperança. Que da hora. Que fez com que pessoas muito da base pudessem acreditar de uma maneira muito leve que elas poderiam chegar em algum lugar, né? E esse é um dos caras que é o brasileiro que mais me inspira e mais me inspirou. E você tem uma história parecida com a dele, assim, vamos botar. Uma história próxima, né? E talvez por isso essa identificação, né? Porque, de novo, ele mostra que é possível. E ele mostra que é possível sem trique-trique, sem coisa. Meu, trabalho duro. Trabalho duro todo dia. Ele trabalhou até, sei lá, 2 anos atrás, 1 ano atrás. Com 90 e poucos anos, ele estava trabalhando. Sendo útil, né? Então, essa coisa do trabalho 4 horas por semana, trabalho dormindo, isso não existe. A gente teve uma convidada, a Márcia, que ela é do SBT e ela comentou sobre o Silvio. Ela comentou que uma característica muito forte dele era não force qualquer tipo de personalidade, porque ele vai perceber e vai sacar finja. que é uma farsa. Isso é uma coisa muito doida, né? Eu acho que a última dica de networking que eu posso dar é seja você. Esse é o princípio. Tem o Robert Cialdini, é o maior especialista do mundo em psicologia de consumo, e ele criou aquele negócio que eles chamam de gatilhos mentais. E um dos gatilhos, digamos assim, para você se conectar e tudo mais, ele fala sobre você ter congruência. Congruência está muito ligado a você ser você, porque não tem como você ficar, digamos assim, na fantasia por muito tempo. Em dado momento, a pessoa que você se conectou, ela vai notar. Relacionamentos duradouros, eles acontecem quando você se conecta genuinamente com a pessoa, e a pessoa tem que gostar de você sobre aquilo que você é. Você não precisa forçar algo. Fique tranquilo, alguém vai gostar de você do jeito que você é. É mais chance das pessoas não gostarem se você ficar fingindo ser o que você não é, do que você ser autêntico. Inclusive, eu acho que isso até se encaixa pra Caixa Preta, né? Porque todo final de voo a gente exato. tem uma... Eita, nós! Não, essa era a minha pergunta, só que a caixa preta de forma mais específica. Porque como todo avião e jato, a gente tem a nossa caixa preta também. E só que a nossa caixa preta, a gente quer que você deixe uma mensagem que vai ficar pra toda a eternidade. Mas eu queria que você Caixa Preta é resistente, pô. Rapaz! Mas a gente queria que você focasse principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldades, que são mais introvertidas, né? Que tem aquele medo de se expor pra conseguir, né? Que querem crescer na vida, querem conseguir mais conexões. A dica do Rafa, faça a alavancagem de hiato. Né? Faça a alavancagem de IA. Obrigado. Joga Obrigado, Rafa. Brother, posso te falar? Às vezes a gente tem medo de pessoas. Tem um termo, e isso vale a pena todo mundo gravar, anotar, chama temor reverencial. Tá? O que é o temor reverencial? Desde pequeno você é treinado e doutrinado a respeitar hierarquias. Quando você está na escola é o seu professor. Quando você cresce são as autoridades da sociedade, é o policial, é o juiz. Quando você se casa, com certeza é a sua esposa, né? A Carolzinha, né? Sim, senhora. Sim, senhora. É isso. O que acontece? Isso faz com que a gente tenha medo de hierarquia. Isso causa uma coisa secundária que chama ansiedade de aproximação. É meio que assim, alguém aqui, ou você que está me assistindo, já teve a sensação de mão suar, medo, antes de falar com alguém que tinha uma posição alta? Antes de falar, por exemplo, com a pessoa que ama? A gente já teve essa sensação. A ansiedade de aproximação está diretamente ligada à possibilidade da rejeição ou do julgamento e punição. O que acontece, cara? Eu
Já tive isso também. Eu, ao contrário do que todo mundo pense, olha, super extrovertido, eu não era tão extrovertido como eu sou hoje. E em dado momento, para eu estar sentado com Richard Branson, com 3 presidentes da República, com caras muito importantes nos seus setores, eu tive que vencer isso. E a melhor forma de ter vencido isso foi entender uma única coisa. Essas pessoas amam, essas pessoas beijam na boca, essas pessoas vão no banheiro, essas pessoas também tiveram Covid, por exemplo. Essas pessoas já choraram. Essas pessoas são pessoas. As pessoas não são os títulos que elas carregam. O maior tirano que você imagina vai ter um momento de afeto e de amor, por exemplo, com um filho que nasceu. Se você encarar pessoas como pessoas e tirar a zona de inferioridade que eventualmente fica em você e, sobretudo, eliminar o receio ou o medo da rejeição e de punição, você começa a se tornar mais natural com as pessoas. E aí eu vou te falar o que você perde se você não fizer isso. Cara, você perde bons amigos, você perde bons contratos, você perde liberdade, você perde você mesmo. Porque não existe sentido de você ter medo de outras pessoas. Pessoas, somos seres relacionais. Pessoas estão aqui para se relacionar. Então, você mostrar que você é seguro é simplesmente você ser você mesmo, abrir a boca e não esperar o julgamento do terceiro. Uma última história que eu vou contar. Eu estava em Bracciano, na Itália. E eu fui convidado, era um dos 150 convidados do casamento de um judeu que chama Kenny Minkus. É um milionário, multimilionário europeu. E eu fui convidado pelo Kevin. E o Kevin, ele é um dos sharks do Shark Tank americano. É um bilionário. E eu tava nesse casamento. A noite toda, eu fiquei do lado de um empresário que tava ali. Não sabia quem ele era. E ele me adorou. Era um cara, sei lá, de 55, 60 anos. Perguntou tudo sobre o Brasil. Ele gostava de falar sobre agronegócio e tudo mais. Aí no dia seguinte, o Kevin, animado, falou: cara, você sabe com quem você estava falando? Que gostou de você? Tenho a mínima ideia. Ele pega e vira o seguinte: aquele senhor, ele é dono de um fundo soberano de mais de 200 bilhões de euros. Ele é gigantesco. Olha que loucura. Presta atenção. O cara virou meu melhor amigo da festa. E ficou falando comigo. Ele poderia estar com qualquer outra pessoa, mas ficou ali comigo, cara. Em uma festa de bilionário, corre o risco de você ser um. Sabe o que significa isso? Você é o único que pode se excluir da roda. As pessoas, quando você já está dentro do ambiente, quando você já está naquele... Eu tenho uma outra história que é, um dia eu estava num elevador, no Itaú, na época eu trabalhava no Itaú, aí tinha um diretor, eu baixei a cabeça, eu só fiz assim pra ele e baixei a cabeça, com medo. Você já está no ambiente com a pessoa, não tem invalidação, você já está pré-selecionado. Fale com aquela pessoa, não tenha medo. Você é o único que pode gerar rejeição. Aquele cara não estava preocupado se eu era ou não bilionário, ele estava preocupado com a noite e queria dar risada, assim como eu. As pessoas no final do dia, elas só querem se sentir bem. E no final do dia, as pessoas mais poderosas que você conhece, em dado momento, elas só querem não ser lembradas pelo poder que elas têm, mas sim pelo nome que elas carregam. Isso, perfeito. Rafa Prado, e a todos que nos assistiram, esperamos que tenham gostado de sobrevoar sobre a vida do Rafa. Rafa, curtiu o voo? Opa! Bom demais. Cadê a turbulência? A turbulência teve algumas, hein? Teve algumas. Não caiu pelo menos, e não Olha o caiu. cancelamento chegando. Acho que muita desse piloto aí botou uma rota com todo mundo. Puta vida, brother. Passageiro, se você curtiu esse voo, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum voo nosso. Segue o Rafa também na sua rede, Rafa Prado Oficial. Oficial. @Rafa Prado Oficial. É isso. E até a próxima trip inusitada. Valeu, gente. Valeu. Tamo junto. Valeu, Rafa. Se você gostou desse vídeo e quer assistir mais uma viagem, clica aqui ou aqui e assista mais uma trip inusitada.